Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Enriquece Brasil Talks, o programa que fala de riqueza no sentido mais amplo da palavra, aquela riqueza que começa aqui, ó, na mente. E hoje tem, hein? Hoje tem muito conhecimento, hoje tem muito aprendizado. Estou aqui, não estou sozinha, mas muito bem acompanhada. Estou com ela, que é mãe de 4 filhos, esposa, empresária, uma das vozes mais diretas e direitas do desenvolvimento pessoal no Brasil. Ela é formada em gestão de serviços de saúde pela UFMG, criou a Liga Soberana, ela é mentora, inclusive, na Liga Soberana e colunista da Aurora, da revista Aurora, inclusive pré-candidata a deputada federal por São Paulo. Estou com Bárbara Ranelori. Seja muito bem-vinda, Bárbara. Muito obrigada, Lisiane. Que convite, que lugar, que espaço, que mulher. Que mulheres, que mulheres. Hoje a gente vai falar exatamente disso, Bárbara, mas para começar, assim, tudo, a gente falava... Olha, eu te admiro muito, admiro você como potência no digital, como voz que você tem, mas eu quero muito que vocês tenham o prazer, inclusive, de saber quem é a Bárbara Ranelori. Fala pra gente. Falo, com todo prazer. Eu sou nascida em Belo Horizonte. Até os meus 7 anos a gente passou por algumas mudanças, que meu pai era do Exército, então a gente veio para São Paulo, moramos em São Paulo, moramos em Três Corações. Quando meu pai faleceu, nós fomos para casa da minha avó, na periferia, em Ribeirão das Neves, onde minha mãe mora, e é onde eu fiquei até os 30 anos de idade. Então, sou uma cria, de fato, da comunidade. Da comunidade. Legal. Então, lá eu vi muita coisa acontecendo. E desde sempre, assim, desde os 7 anos de idade, eu já sentia uma necessidade de fazer o meu próprio dinheiro. E comecei a fazer dinheiro, primeiro ensinando uma mocinha nos deveres de casa, depois eu fui aprender crochê com as freiras da Igreja Católica. Uau, incrível! Comecei a fazer vários paninhos, né, que a gente tinha. Um projeto social ali. Exato. Legal, e a gente já recebia também. Legal. Aí a gente fez um curso de pedrarias, onde eu também já vendi pão de Cristo na esquina da rua da casa da minha avó, os pães de Cristo que minha mãe fazia, mini pizzas, enfim, o trabalho sempre teve muito presente na minha vida. Eu trabalhei também como cantora profissional em Belo Horizonte durante 10 anos. Como cantora profissional, você super tem uma voz projetada mesmo? Sim. Que legal, que legal. Você cantava o quê? Só de curiosidade aqui minha. Blues, jazz, Uau, que é o que eu mais gosto, samba rock, samba funk, durante uma época também que eu fui da caravana Arrumação do Saulo Laranjeira, que era do SBT. Que incrível. Viajamos muito em Minas Gerais fazendo shows. Uma artista completa, empresária. Completa. Uau, trabalho manual. Tudo junto. Que mulher. Não, que mulher, senhoras e senhores. Espectro de criatividade, assim. E uma coisa que eu sempre teve na minha vida é uma ação, sabe assim? Uma intensidade para ação. É isso aqui que se apresenta, é isso aqui que eu quero. E aí, quando eu estava ainda tocando com a banda Radicais Livres em Belo Horizonte, que era de médicos e empresários, eu fui numa... E aí entra uma coisa que é muito legal, né, na construção da riqueza, que é o que você trabalha. Eu tive uma experiência muito interessante com eles, porque eu tive acesso a um mundo que eu desconhecia na periferia, né? Eu fui para fazer um show na casa no condomínio em Alphaville, lá em Nova Lima, e lá eu tive acesso a uma casa que eu nunca tinha visto na minha vida. Um choque de realidade. Um choque. E ali tinha embaixo da casa, assim, era uma imensa galeria de arte, que eu nem faço ideia de quantos metros tinha, e toda aquela organização, né, em contraste com o caos do que eu via, aquela organização, aquela beleza, tudo muito bonito. E aí a única coisa que eu pensei foi assim, o que essa pessoa fez para ter isso, né? Esse foi teu pensamento na hora? Esse foi meu pensamento. Interessante, teu modelo mental já Porque aqui no Brasil a gente tem uma cultura de, se é rico é do mal, tá? E eu tinha isso na minha cabeça. Eu tinha isso, tipo assim, rico é desonesto, roubou de alguém. Só que não, ali naquele momento, ele tinha uma área de piscina assim, que dava pra ver as montanhas assim de Nova Lima, e tinha um banco de madeira, desses madeiras assim, que é bem rústico, né? Sim. Aí eu sentei ali, fiquei contemplando aquilo ali, eu sempre gostei muito desse processo de contemplação da natureza, e isso até hoje na minha vida. Aí eu sentei e falei assim, o que essas pessoas que moram aqui, ele especificamente, fez? E aí uma das coisas que eu fiquei observando nesse dia foi que todos eles tinham universidade, todos eles eram formados. O estudo é um padrão ali. Era um check ali para aquela situação. E aí eu falei assim, cara, eu preciso fazer faculdade.
Ali despertou para fazer faculdade. Exato. Olha que interessante. E aí fui olhar essa questão da faculdade, eu falei assim, nossa, mas como que eu vou fazer faculdade? Já tinha, acho que 3 ou 4 anos que eu tinha me formado, mas eu falei, não, eu vou fazer. E aí me cadastrei, fiz 1 ano de cursinho no Cronos, em Belo Horizonte. Durante 6 meses eu dei aula na Associação São Vicente de Paulo, que é onde ficavam os meninos que precisavam passar muito tempo, uma associação de cuidados mesmo, né? Para a sociedade ali, crianças em situação de vulnerabilidade. Fiquei lá como professora de técnica vocal. Com o dinheiro que eu fiz, eu consegui ficar 100% por conta do cursinho durante 6 meses. Legal. E passei na UFMG em primeiro lugar no meu curso. Em primeiro lugar? Em primeiro lugar, mesmo tendo ficado sem formar. Senhoras e senhores, parabéns, que máximo de história. E isso veio por quê? E aí fica pra você que às vezes tem dúvidas sobre a sua capacidade. No dia que eu falei que eu ia fazer faculdade, e eu estava em dúvida de que curso que eu ia fazer, eu conversei com o Eduardo Rocha, que é um médico cardiologista que já foi até presidente da Associação de Cardiologia de Minas Gerais. E eu falei com o Dudu assim, ele era baixista do Radicais Livres, eu falei assim, Dudu, eu tô querendo fazer gestão de serviço de saúde, mas eu nunca fiz nada na área de gestão, o que você pensa? Ele virou e falou isso aqui pra mim, Babi, tudo que você se dedicar na sua vida, você pode ficar boa. Vai dar certo. É isso aí. Tudo. E no fim é isso mesmo. E no fim é isso mesmo. Depois a gente vai ler o livro, vai descobrir que 10 mil horas focadas você vai conseguir desenvolver uma capacidade. Mas aquilo ali foi uma virada de chave tão grande na minha vida, que a partir dali eu falei assim, cara, eu posso realmente fazer qualquer coisa. Aquilo que eu focar a minha energia, eu vou distorcer o tempo. Eu vou conseguir antecipar o meu resultado. Né? Exatamente. E o teu ambiente já era interessante, porque já era, você falou, era uma banda, mas era uma banda de médicos, de pessoas da saúde e tudo mais, de empresários. Então aquilo já te moldou, você considera, de alguma forma? Sem dúvida. O ambiente levou você para o resultado que você tem até hoje, inclusive. Claro que a gente vai sendo moldado pelas nossas escolhas também, né? Mas o ambiente tem uma participação importante nisso, né, Babi? Sem sombra de dúvida, porque o ambiente, o que ele vai fazer? Se você tá com pessoas que não acreditam na possibilidade de crescimento, você é a próxima pessoa que não acredita na possibilidade de crescimento. Exato. E exatamente, hoje eu analiso isso não só como dentro dos nossos sistemas individuais, mas isso também analisando num sistema macro a nível Brasil, eu vejo como que sistemas de forças atuam. E muitas vezes a gente está nesse sisteminha familiar, quando eu digo sisteminha familiar, eu não estou reduzindo a instituição família, muito pelo contrário, mas a questão mental, o micro, né? Eu falo sisteminha por questão micro, que te fala, você pode ir até aqui. Isso, até aqui, depois daqui não nos é permitido. Então, se a gente está nesse lugar, a gente reproduz esse lugar. E é muito perigoso, porque a gente esquece de quem nós somos de fato e da nossa capacidade ilimitada de construção a partir daquilo que a gente realmente desenvolve. Perfeito, muito bom. E assim, eu lembro que quando eu era pequena, a minha ideia de riqueza era muito, assim, é de filme, é coisa de filme, é coisa de novela, não é pra gente, porque se a gente não nasceu rico, então não tem como ser, é simples assim, a gente nasceu pra cumprir uma jornada, pra viver repetindo os ciclos da minha família até aqui. Então a gente não tinha contato com alguém rico, a gente não sabia como chegar lá. Então o ambiente é muito importante. E Babi, hoje você tem uma voz que é muito poderosa e é muito potente na internet, incomoda muita gente, né? Quais são os reveses de você ser uma voz tão potente, tão poderosa, que contraria tanto um outro lado da internet também, que é muito presente, né, enfim. Mas como que é ser essa voz hoje pra você? Pra mim é claro que é muito bom, mas assim, tem revés nisso? Tem o preço disso? Tem o preço, pra mim, existe um preço que ele não me afeta, de fato, tá? Que é o preço do ataque. Que você é consciente dele, mas ele não chega a afetar o que você vai fazer no seu amanhã. Em nada, absolutamente nada. Tem muita coisa que eu, inclusive, utilizo como mapeamento daquilo que eu estou trazendo. Porque pra mim são provas daquilo que eu trago como refutação do que o sistema tem feito com a população brasileira. Então, pra mim, cada ataque é uma prova daquilo que eu realmente estou despertando na cabeça das pessoas. Porque hoje eu posso dizer, são milhares de pessoas
que estão sendo impactadas, mais de 60 milhões de pessoas mensalmente, e essas pessoas, muitas delas, vêm trazer seus relatos de libertação mental. Então isso para mim não tem preço. Uma pessoa que eu tivesse libertado com um conteúdo meu, já valeu. A missão já estaria Agora cumprida. são milhares, então querer vir rebater isso, né, me reduzindo, como eles têm feito, né, como capitando mato, você é uma mulher preta que não tem consciência de classe, não me afeta, de fato. Por quê? Quando você... E é diferente, né, quando você esteve do outro lado. Eu não fui 100% direita desde o início da minha vida. Eu tive um período da faculdade, porque até a faculdade é como se eu fosse uma apolítica, assim, digamos. Né? Eu não tinha essa consciência. Eu só queria viver. Só queria viver minha vida e fazer dinheiro. Aí na faculdade, durante o período da faculdade, eu tive uma inserção política à esquerda. E absorvida pelo sistema que construiu esse lugar. Mas isso não acontece na faculdade, Babi. Eu acho que você tá tirando Então, foi um milagre. Não tem ideologia na faculdade. Não, mas não tem, menina, do nada. Ainda mais a faculdade federal. Do nada. Você acredita? Nossa, não. que estranho. Nunca ouvi falar nisso. Essa Pois ideologia dos menina, jovens. quase que foi sorte, eu acho, minha, ter passado por Que loucura. É um absurdo, Elisiane, como tá hoje. Você vê. Hoje tá escrachado, é demais. É inserção ao caos. É a inserção ao caos. Você entra, você adentra o portão da faculdade, você está inserido no caos. Você vai nos diretórios acadêmicos, é uma inserção ao caos, é o pandemônio, de fato. Ou seja, a sua cabeça, nós sabemos o quanto uma ambiência organizada, uma ambiência, aquilo que é belo, vai moldar o seu direcionamento, a sua cabeça, as suas ações. Só que na faculdade elas já vão fazendo, faz o quê? É o contrário. Você já entra no caos. Então sua cabeça já entra sendo bagunçada. Que loucura. Bárbara, você comentou assim, eu tenho uma missão de tornar possível a libertação das pessoas em relação ao que o sistema brasileiro faz com elas, na sua maioria. O que o sistema brasileiro faz com as pessoas hoje em dia? Limitam 100% a sua capacidade. É o seguinte, nós somos o melhor país para se morar. O melhor. Concordo. De clima, de capacidade de produção, de riqueza na terra e de inteligência. Mas, Bárbara, saiu uma pesquisa recente de um instituto tal que fala que o QI médio do brasileiro é de 82,5. Ok. O QI, ele é construído e desenvolvido. Aí acompanha comigo, todos vocês, nós somos uma população genuinamente mestiça. Todos os estudos provam que não somente somos o povo mais bonito pela nossa mestiçagem, mas também o povo mais inteligente, porque toda essa mistura de população, de DNA, proporciona um QI mais elevado. Agora, por que esse QI não se manifesta? Porque ele está programado para não ser manifestado. Porque se a consciência do brasileiro, se o seu nível intelectual realmente é exercido, a esquerda nunca teria um espaço nesse país. Então é programado uma educação básica que destrói a cabeça das crianças através da ideologia desde sempre. A educação infantil, da mesma forma, nós não temos um desenvolvimento das habilidades desde o início, que é o que faz com que a criança já cresça desenvolvendo o seu QI. Nós temos um processo de alimentação e de manutenção programada da pobreza por querer. Por quê? Porque nós sabemos que o acesso à proteína vai fazer um desenvolvimento do QI mais elevado, então é tudo programado para manter... Exato. Por quê? Porque a população que ela não desenvolve o seu nível intelectual, ela é muito mais fácil de ser dominada. Claro. Então, para eles, é assim... a cerejinha do bolo. Por quê? Porque pessoas assim são fáceis de serem manipuladas. E é exatamente o que o sistema quer. Manipular as pessoas através do seu próprio estômago. Então elas não conseguem sair. Perfeito, perfeito. Concordo com 100% do que você falou. Eu bato muito nessa tecla quando eu falo ali de educação financeira, que é o que eu trago ali na minha página, e a educação financeira ela poderia ser muito menos desafiadora de ser levada hoje se ela fosse ensinada desde sempre, né? Exato. Se os pais das crianças tivessem aprendido para poder ensinar os seus filhos em casa, se essas crianças na escola tivessem algum contato, e eu até brinco assim, é engraçado porque parece que no Brasil a gente foi treinado para ser pobre, porque a gente vai ter que, por exemplo, declarar imposto de
de renda a partir dos 18 anos para sempre. Mesmo isento, a gente vai ser responsável por isso. Sim. Ninguém ensina. A gente é multado se a gente não fizer direito, né? E a gente não aprende a menor, assim, a gente não tem menor possibilidade de saber lidar com o dinheiro, que a gente não sabe da escola. Isso também é intencional? Sem dúvida, porque se você não sabe lidar com dinheiro, você não tem uma reserva. Você não vai questionar nada também. Você não vai questionar vai nada. Ficar vendido. E o tempo inteiro, o que eles empurram? E eu trago isso assim com bastante, até tristeza. Em que sentido? Por que todos os anos acontece, anos eleitorais, acontece alguma coisa no Bolsa Família que as pessoas meio que perdem e precisam ir lá de novo para refazer? Por que será? Para lembrar, né? Você acha que é para lembrar de quem dá o Bolsa Família? Exatamente. Então é um sistema utilizado para dar manutenção. Da dependência. Da dependência financeira, porque a dependência financeira, como que eles vão querer que o povo seja independente? Para que ensinar a educação financeira desde cedo para o povo ser independente? Mas eu não quero que eles sejam independentes. Sim. Porque se eles souberem como administrar o seu dinheiro, eles vão saber fazer cálculos. Se eles sabem fazer cálculos, eles vão saber que o maior sócio de qualquer negócio é o governo. Exato. Como é que vão acreditar na minha proposta ali, milagrosa? Como que eles vão ver que o empresário hoje, o maior sócio do empresário hoje não está no contrato social da empresa. Persona não grata. Ainda é o sócio que ninguém quer. Ninguém quer. É muito faminto esse sócio, né? Muito. E nesses últimos 4 anos a gente tá vendo esse sócio assim, quase que tá querendo sentar na cadeira de presidente. E fala mal do sócio. Porque o empresário aqui virou um inimigo, né? Virou. A gente percebe. Se a gente empreende, a gente sabe que... E quando a gente conversa com empresários também, a gente vê que o empresário, ele... Parece que ele não tem mais, não é bem-vindo mais aqui no país. Não é bem-vindo. Para ele é só o ônus. Sim, mas isso é muito programado, porque o empresário, ele tem a mentalidade que pode mudar a cabeça das pessoas que estão sendo manipuladas. Exato. Então, se eu consigo calar os empresários de alguma forma, ou destruir os empresários de alguma forma, eu não permito que a voz dele comece a libertar as pessoas. Porque é exatamente o que esse governo faz. Não, é igualdade para todo mundo. Igualdade onde? Na miséria. É igualdade na miséria, não é igualdade todo mundo crescendo, porque todos os maiores escândalos explodem aqui. Então é igualdade na miséria. Então, eu levo tudo, todo mundo fica miserável. Aí é um povo igualitário. É igualdade na régua baixa, mais baixa possível. Possível. Bárbara, deixa eu te perguntar, você veio da comunidade e você sabe que as pessoas muitas vezes têm uma necessidade sim, mas em relação à Bolsa Família, você entende que Bolsa Família, ele é necessário, porém ele tem um formato diferente do que deveria ser? Ou ele deveria ser extinguido, eliminado? Qual que é a tua visão de Bolsa Família, de auxílio? Ele é extremamente necessário, dadas as desigualdades sociais do Brasil. De fato, isso aí não é questionável. O que é questionável é não haver e não se possibilitar uma porta de saída. Esse é o problema. Repetição infinita. Porque as pessoas, elas não querem o que é dado hoje em Bolsa Família, mesmo somando-se, o que acontece? Eu recebi recentemente um print de uma pessoa do Nordeste que tinha lá várias somatórias daquilo que ela recebeu. Então dava ali em torno de R$1.700. Que depende dos filhos. Dos filhos, de gás, de várias coisas, de vários auxílios. Então ali R$1.700. Se ela vai trabalhar como balconista, ela vai receber talvez até um pouco menos do que isso. E aí matou a possibilidade dela. Aí eles vão falar que é o empregador que é um ordinário que paga pouco. Tá, mas para o empregador poder pagar um salário, ele está pagando para o governo. Exato, a oneração da folha. Oneração da folha. Então esse é o problema. Porque o empregador, ele quer pagar mais para a pessoa se ver livre do Bolsa Família, porque ela sabe que mesmo R$1.700, ela ainda está passando necessidade. Exato. Ela tem que passar numa régua curta. Ela não consegue viver uma liberdade de poder viajar com seus filhos, de comer muito melhor, por exemplo, que seja no final de semana. Ela não pode. Não. Sim. Mas não pode por quê? Porque a fome do governo é gigantesca para poder pegar a parte que é dele, que ele aumenta cada vez mais. Então o empresário fica de mãos atadas para poder pagar melhor. Claro. E esse é o grande problema. E a gente precisa criar essas portas de saída. E a porta de saída é justamente possibilitar o empresário, com a redução de impostos, pagar melhor e para que essa pessoa consiga realmente estar empregada e fazer uma transição para sair
Porque isso não pode ser uma amarra. Se ela for uma amarra, toda dependência gera um instrumento de manipulação. Perfeito. E é de certa exatamente forma, o que eles uma fazem. compra de voto. Compra de voto. Não tem como dizer diferente, é isso. Funciona como compra de voto. Muito bom. Bárbara, você fala muito sobre soberania feminina e é uma das partes do seu conteúdo. Aliás, eu gosto de tudo, gente, sou fã dessa mulher aqui. Mas essa parte da soberania feminina, ela é um conteúdo muito admirável que você traz, porque você vai contra toda uma narrativa que tem muito forte agora, tem surgido na internet, principalmente nas redes sociais. Inclusive, agora há pouco estava em pauta a discussão da misoginia, a lei da misoginia. Sim. Então eu queria que você falasse pra gente aqui o que é a liberdade feminina real e a soberania feminina, e o que muitas vezes se traveste de tudo isso e faz das mulheres muito menos livres do que elas pensam que são. Tá, pra gente entrar nesse ponto, eu preciso trazer algo que, às vezes, pode ser delicado, mas que é muito importante. Mas é válido, sim. A mulher foi retirada do papel mais importante da vida dela, que é um papel sagrado, que é o transcendente. O que eu chamo de transcendente? Ninguém consegue me explicar como que uma alma entra dentro do útero a partir da fecundação, entre o óvulo e o espermatozoide. Só a mulher é capaz de vivenciar o estado da maternidade, que é o estado da criação. Isso é transcendente. Eu tô arrepiada só de você falar isso. Olha que a gente já se emociona. Por que a gente se emociona quando fala isso? Porque a é gente nosso. tem filho, a gente já passou. É nosso. Chorou. É nosso. Acho que é tão da nossa natureza que a gente... É muito Isso da mulher. comove. E tirou isso da mulher. Isso foi arrancado pelo feminismo da mulher. Então, quando tirou isso, colocou-se no lugar, porque a nossa guerra é também espiritual. Claro, a partir do momento que tira o transcendente, que é espiritual, colocou-se no lugar como uma tentativa de salvar esse buraco, aquilo que é material. Mulher, você precisa se preocupar em igualar o seu lugar ao homem, você precisa ter a melhor profissão, você precisa ser a melhor profissional, você precisa ser a que recebe mais e melhor do que todo mundo porque você é desvalorizada. Ninguém lembrou que a maior valorização da mulher está já foi dada. Sempre no transcendente. Quando se retira isso e leva a mulher para o material, a mulher simplesmente trocou um papel que era o mais sagrado, importante por um patrão subindo em cima das costas dela. Então, trocou-se a família por um patrão. O transcendente pelo material. Essa equação nunca vai dar certo. A soberania da mulher, primeiro, parte desse reencontro com ela e desse reconhecimento daquilo que é sagrado na vida dela. Ninguém pode fazer o papel da mulher. E é um projeto gigantesco fazer isso com a mulher. Primeira coisa é essa. A segunda, a soberania, eu sempre trabalho ela e vejo ela em 3 áreas. Soberania no relacionamento, soberania no corpo e soberania financeira. Por quê? Porque aqui a gente pega essas 3 áreas e retira todas as dependências. Retirou as dependências, a mulher é livre para escolher. Escolher o quê? Aquilo que realmente a eleva. Então, sempre vou trabalhar a soberania dessa forma. Um retorno àquilo que de fato ela é. E uma explosão e uma manifestação daquilo que ela deseja para a vida dela, sem pedir permissão a ninguém. Uau! Já sabia que essa conversa seria incrível, mas ela já superou qualquer expectativa minha. E eu gosto muito do que você traz como soberania financeira, soberania do corpo, soberania da mulher em si, da sua essência, de recuperar essa essência, porque muitas vezes quando a gente fala assim, tá, mas a mulher, se ela for voltar à sua essência de ser mãe ou de ser a mulher do lar, ela não pode trabalhar, por exemplo. E não é isso. Não. Tem nada a ver com isso, né, Bárbara? Muito pelo contrário. Explica para as pessoas assim que não é ou A ou B. É muito mais sobre ser soberana mesmo, sobre si, sobre as suas escolhas. Exatamente, porque a soberania nessas 3 áreas, ela só vai de fato acontecer quando ela reconhecer o papel fundamental dela. Pronto. Porque do contrário não acontece. Do contrário, em nenhuma área, nós inclusive. Em nenhuma área. Do contrário, o que nós temos? Mulheres muito bem-sucedidas financeiramente e estão até com um corpo bacana e não conseguem se relacionar. Não são felizes. Não conseguem ser felizes e ter realmente uma família. Mulheres muito bem resolvidas, por exemplo, financeiramente e no seu corpo e que precisam urgentemente todos os dias tomar um Rivotril para conseguir dormir. Perfeito. Ou seja, que não tem nada externo, material, que preencha esse lugar que é transcendente da mulher. Perfeito. E aí elas estão apontando, buscando um resultado, é aquela
aquela roda, né, dos ratos. Gira, 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 corrida dos ratos. Gira, 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 não sai do lugar. E não sai do lugar por causa disso. Porque perdeu-se a valorização daquilo que realmente importa. Agora, não existe maior realização na minha existência que cuidar dos meus 3 filhos e da minha família. Aí todo o resto floresce. Então eu não sou trade wife e muito menos feminista. Eu sou a linha... E não precisa ser. Desde as mulheres bíblicas, gente, todos já trabalhavam. Sim. Isso, esse negócio, tem muito disso, né? Vai agradecer as feministas que você trabalha, meu amor. Fala sério, a mulher trabalha tem muito tempo. Sabe? Não vem querer retomar esse lugar, tipo, minhas bisavós já trabalhavam, você tá achando o quê? Isso não começou por causa do feminismo, não. A gente já faz isso há muito tempo. A questão colocou-se essa conquista, né, uma como falsa sendo conquista. Da esquerda ou do feminismo. Exato, colocou-se essa conquista como algo material e ao mesmo tempo excluiu-se a valorização daquilo que é transcendente, porque mulher em casa não tem valor. É isso que eles fazem, o problema está nessa inversão, porque a mulher já passa a não se reconhecer mais em lugar nenhum. E como se ela tivesse que competir com o homem o tempo inteiro, e aí coloca o homem como inimigo da mulher. Realmente não tem como essa conta fechar, né? Não tem. Se o sagrado está justamente na relação e no papel que cada um cumpre, enfim, na família, na vida, na sua essência. E são papéis completamente diferentes. Tem um discurso que fala o lugar da mulher é onde ela quiser, né? O que você me diz sobre isso? Sobre essa frase específica? Depende. É onde ela quiser? Porque assim, às vezes ela não vai querer carregar saco de cimento o dia todo. Exato. Porque não é da natureza dela. Não é da natureza dela. Então, e não é bem assim. Eles falam isso porque a tendência sempre dos discursos que são autoritaristas, extremistas, é generalizar tudo. Isso. Da mesma forma que eles generalizam, todo homem é um potencial estupro. Gente, isso, é a cultura do estupro. É a cultura do estupro. Como assim? É ridículo. Você não tem nem 99% dos homens que são estuprados. Claro, nem 1%. Claro. 0,2% talvez. Então eles fazem isso para generalizar e parecer. Eles têm uma mania de rotular. Muito mais pelo efeito. Pelo efeito que aquilo gera. Sim. E aí arrasta uma multidão, a pessoa compra a ideia muito simplista, muito fácil daquilo e aquilo vira uma verdade. Exato. É um instrumento de manipulação. Perfeito, perfeito. Agora a gente já não discute mais a lei da misoginia, né? Ela foi desconsiderada, mas ao teu ver, Bárbara, você viveu algo parecido? Você acha que a lei da misoginia, inclusive, ela resolveria o problema? Seria boa e positiva para a mulher? Ou muito mais serviria como instrumento de exclusão da mulher do mercado de trabalho e iria prejudicar, inclusive, iria prejudicar economicamente essa mulher, enfim? Qual é a tua opinião sobre ela? Elisiane, sem dúvida, para mim foi um belíssimo tiro no pé, né? Mas foi bom para a gente ver realmente quais são as reais intenções do governo. Por quê? Porque é uma lei que não considera de fato o que é mulher e ao mesmo tempo coloca aversão, que pode ser qualquer coisa, como passível de crime inafiançável e imprescritível. Crime gravíssimo. E algo subjetivo e imprescritível. Ou seja, a pessoa pode até falar isso há 5 anos atrás, 10 anos atrás, e ser presa agora. Então, quando faz isso, o que acontece? 100% dos empresários, eu não conversei com um, eu conversei com vários empresários, não quero mais contratar mulher. Não, e chegou até a ter um movimento de demissão, não teve? Quando a lei estava sendo discutida ali, teve um movimento já de demitir. Já teve. É um risco que realmente para o empresário fica pesado demais. É muito mais fácil pagar uma rescisão do que enfrentar uma prisão depois. Claro. Então, assim, é um absurdo o que eles fazem, mas eles querem uma demonstração de uma certa preocupação, que é assim, com a violência da mulher, quando na realidade eles não investigam aquilo que de fato pode causar e está causando a violência com as mulheres, que não é essas palavras, é justamente aquilo que eles apoiam. Porque se você olhar as letras de funk hoje, por exemplo, 100% das músicas deterioram a mulher e transformam a mulher num objeto sexual. Sim. Se você transforma uma pessoa num objeto, a cabeça de uma pessoa que já é pervertida, que já é mau caráter, vai fazer o que com essa mulher? Ela pode fazer qualquer coisa. Posso fazer qualquer coisa. E esse é o grande problema. Não se resolve aquilo que está na base.
não se resolve, por exemplo, com punições realmente pesadas para quem comete crimes hediondos. Então, se a pessoa pensa o quê? Eu vou fazer qualquer coisa aqui que não vai dar nada, daqui a pouco eu saio. Então, esse é um absurdo, porque eles não consideram a realidade. Eles veem, e é um instrumento muito pontual deles virem em época eleitoral para parecer preocupados com a mulher, quando na realidade eles não estão preocupados nem com definir o que é mulher, porque falam que a definição de mulher tanto faz. Não tanto faz. Mulher é fêmea adulta, cromossomo XX, acabou. Mas eles falam que pode ser qualquer coisa. Não é o ser que gesta? Não, é assim gente... Eu vou nem falar que é o... Ser que gesta. Pronto, Gente. não fique falando que é mulher. Tanto faz. É só um ser que gesta. Imagina, né? Isso bate tão ruim, tão estranho na gente, né? Assim, É muito. dá calafrio quando eu ouço, assim, sinceramente. Uma pessoa só tem capacidade de falar isso, Elisiane, por desconhecer o que é de fato ser mulher. Claro. Eles acham que é única e exclusivamente se travestir de mulher ou colocar uma peruca, eu vou afinar o meu nariz, vou usar todos os artifícios cirúrgicos possíveis e me tornarem uma mulher. Meu amor, jamais será. Jamais será. Jamais Acho que será. resume bem aqui, jamais será. Não tem como. Tem alguns princípios biológicos que não permitem. Não vai permitir, não vai permitir. Não é a mulher, ela não é um estado físico. É uma outra coisa que essas pessoas não vão conseguir acessar. E isso dói muito. Então, por isso que eu falo, teve um vídeo que eu falei sobre isso, é de uma inveja, de um recalque, é um querer ser. E assim, e pra parecer ser, eu posso destruir tudo ao meu redor, que é fora de sério. É assim mesmo. E eu queria falar também sobre um ponto que também envolve essa questão do sagrado, da mulher, inclusive, e por outro lado você tem um discurso e algumas discussões absurdas, ao meu ver, de permitir e não permitir, enfim, mas a questão do aborto tardio. Acho que é interessante você especificamente trazer isso. Você tem uma história de vida, inclusive, que envolve um filho, né? Sim. Foi perdido, Sim. Então acho interessante você trazer isso, a tua visão sobre essa questão da assistolia. Assistolia fetal. Está sendo discutido no STF, né? Sim. Tá sendo Traz pra gente agora. Um pouquinho assim da tua visão, do que é, porque muita gente não sabe o que está sendo discutido, muita gente, como você falou, né, a gente, até uma época eu só queria viver, eu não era politizada, eu não tinha essa consciência política, e muitas vezes a gente não se dá conta que a gente precisa ter, porque isso vai mexer com a gente, com os nossos, com a próxima geração, com as crianças, com a nossa gestação, por exemplo, né, então como importante é trazer esse tipo de discussão, o que está sendo discutido em relação ao aborto tardio, porque que isso deveria ser uma luta de todos, não só das mulheres não, de todos. Sem dúvida. O que acontece? Primeiro respondendo a sua última frase e chamando a atenção para a audiência do seguinte, nos venderam uma ideia de que nós não podemos misturar política com nada. Só que quando nós não misturamos e não nos adentramos dentro da política, a política define a nossa vida e a gente não sabe por que as coisas estão como estão. Então, ser apolítico no Brasil ou ser apolítico na nossa vida é um luxo que a gente não pode se permitir ter. Porque é realmente onde o Estado entra, domina a sua casa, domina a sua vida, domina seus filhos, domina seu casamento e você não sabe por que as coisas estão como estão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, com relação ao aborto, foi emitido um parecer pelo Jorge Messias, né, em 2024, onde foi permitido a assistolia fetal. O que é a assistolia fetal? A assistolia fetal é a injeção de cloreto de potássio dentro do feto, assistido por um ultrassom, dentro do feto, ou seja, a agulha fica procurando o coração do bebê dentro da barriga da mãe, para fazer a injeção, para ele morrer, ou seja, é um assassinato, não vou ter meias palavras, é um assassinato do bebê antes de expelir esse bebê. Então, é gravíssimo. Que pode ser feito até quantos meses até de gestação? 9 meses. 7, 8, 9 meses de gestação. É um assassinato. A gente está falando de um assassinato de bebês viáveis que poderiam nascer via normal, crescerem ali na UTI e irem para a adoção. Então, é de uma brutalidade sem fim o que está acontecendo agora no nosso país. Alguns médicos, eles relatam que possivelmente está acontecendo pelo menos 3 por dia desde então. Ou seja, nós estamos falando mais de 2
1.000 bebês que foram assassinados, bebês viáveis. Caramba, que E uma coisa que é importante deixar claro é que, assim, uma interrupção de gestação por uma questão comprovada de estupro está ok, mas não é legal. Ela não é punível, mas ela não é legalizada. Tá. Então a mulher ela não precisa ser punida, mas também não é legalizado. Sim. Agora o que me chama a atenção é, essa menina nunca deveria estar passando por uma situação dessa. Claro. Se uma menina é estuprada, o Estado falhou, a família falhou. Uhum. O Estado falhou em proteger e muitos desses homens que estupram são reincidentes. Uhum. Por quê? Porque não tiveram penas mais graves. E aí quando a gente fala de penas mais graves, eles são os primeiros a trazer os direitos humanos. Mas eu quero saber dos direitos humanos dos fetos. Esse é o ponto. Esse é o ponto. É. Quero saber dos direitos humanos para essa criança que foi estuprada. Porque ela foi violada. E mais uma vez ela vai ser violada no hospital para retirada desse bebê, porque eles impregnam na cabeça dela que é o melhor caminho. Mas não é. Ela passa por um trauma de ser uma assassina desde cedo. E ninguém tá lidando com essa realidade. Do que tá acontecendo na cabeça dessas mulheres ao longo da vida. Que loucura. É uma loucura. É uma loucura. Que absurdo e que importante a gente trazer isso, porque muitas vezes as pessoas não têm clareza do que está acontecendo e de quais são as alternativas e de quem está decidindo. Quem está decidindo? Exatamente. O STF é político? O STF é político? Ele político. Tem partido? ele tem lado? Tem. Mas não poderia, porque eu estudei direito e lá na aula 1 de direito constitucional dizia que tinha uma divisão de poderes. Agora eu te faço uma pergunta. Um não influenciava no outro. Existem 3 poderes no Brasil? Olha, você estudou direito? Na teoria ou na prática? Então, é complicadíssimo a gente falar disso, né, Babi? Por que não deveria ser simples? E isso ser uma divisão de poderes? Aquecidíssimo agora nesse momento. Hoje é 17 de abril? Sim. Aquecidíssimo. Por que esse debate? Porque nós estamos vendo o ministro querendo simplesmente cercear o direito de fala dos senadores, e os senadores que deveriam julgar os ministros, e os impeachments não estão sendo pautados. Então, assim, a gente pode dizer que isso é uma loucura, esse país, Brasil. Que a gente poderia ficar falando o dia inteiro só sobre isso. Só isso já seria uma pauta aqui. A pauta do dia, porque a gente for olhar a realidade, quem deveria proteger a Constituição... Algo errado não está certo, João? Leu? O que é? Esqueceu? Leu só algumas linhas? O que interessava, arriscou o que interessava. E o mesmo está acontecendo com o futuro presidente, se Deus quiser, o Flávio Bolsonaro também recorrendo ao que está acontecendo, o que ele está sendo... Estão tentando caçar a candidatura. Gente, que coisa. Tem muita coisa acontecendo. Parece assim que é uma... A gente está no... É um sistema de fato, né? Quando a gente fala do sistema... quem é o sistema, né? O sistema é isso, é quem está no poder de certa forma. Você tem... O caso Banco Master é um caso que é muito interessante da gente trazer, porque ele compõe o sistema, né? Sim. Que de fato o Vorcário, ele pagou pela defesa muito tempo antes de precisar dela. Então é interessante, assim, é emblemático. O caso Banco Master vai ter um filme. Eu quero muito que tenha esse documentário, esse filme hollywoodiano, porque a história desse cara é assim... É uma foto tão real do que é o Brasil, do que é o sistema brasileiro. O que me preocupa, não acho ruim a questão do filme, mas isso me preocupa no Brasil. Porque forma ídolo. Também. Forma ídolo. Ele vai é impressionante. Você não vê agora também nos escândalos, não estava na pauta, mas a gente tem que falar disso. Os escândalos agora, que foi preso o cara do Choquei, e os outros MCs, tudo com ligação de lavagem de dinheiro do crime organizado. Ídolos. Ídolos. Número 1, Spotify, música. Ídolos. Ídolos. Por quê que são ídolos? Porque eles pregam, e é exatamente o que os grandes golpistas desse país, eu já passei por isso, eu posso afirmar, reafirmar e comprovar o que eles fazem. Eles vivem de uma aparência. Eles vivem de uma aparência. E o brasileiro, ele vive numa miséria tão grande que a aparência chama mais atenção do que a verdade. Claro. Então eles tiram toda a base da verdade, daquilo que é sólido, daquilo que tem importância, daquilo que transcende, e impõe o quê? O material. Tirou o transcendental, vai colocar o quê? O material. E as pessoas são enganadas e facilmente manipuladas por causa disso. O que também vem de uma cultura de falta de educação. Educação financeira, a cultura no Brasil também, ela não é ensinada como deveria. De certa forma, você entende como se tivesse... a esquerda tivesse contaminado, de certa forma, a cultura no Brasil, como se fosse algo deles. Sem dúvida. E isso tem alguma responsabilidade da direita? Também quero saber a tua opinião nisso. Por, em algum momento, a gente ter permitido que isso acontecesse, que esse espaço da cultura fosse tomado
e aí eles fizeram o que quiseram fazer em relação a levar a ideologia e abraçar isso, enquanto meio que a direita ficou, ué, mas peraí, então agora a gente não pode conversar sobre cultura também? E ficou meio... acho que quando veio o convite da Aurora, como colunista, Babi também é colunista da Aurora, acho que eu senti muito isso, assim, caramba, é o tipo de convite que quase não chega para a direita. É interessante. Mas porque em algum momento a direita abandonou a cultura, o que houve no meio do caminho aí? Onde que a gente falou, opa, peraí, alguma coisa passou e eu não vi. Começamos com um conceito que eu acho que ele é decisivo para qualquer incremento de soberania individual. Responsabilidade extrema. E para que a gente entenda como a esquerda chegou no poder e dominou cultura, educação, arte, política, nós precisamos ter responsabilidade extrema de que permitimos. Sim. Permitimos. Muitas vezes porque eles nos venderam popularmente a ideia de que religião e política não se misturam. Uhum. Então, o povo brasileiro é um povo cristão. Isso. Que foi crescendo com a ideia de que não preciso me misturar com política. Ali, na sua bolhazinha ali. No cerne. Eles mexeram muito bem no cerne. Então, para que isso pudesse sair dessa bolha, foi necessário a aparição e o firmamento sólido de uma das pessoas mais importantes para a construção da direita no nosso país, que é o professor Olavo de Carvalho. Uhum. Então, isso foi fundamental nesse processo. E outro fundamental nesse processo, e do qual hoje ainda não existe uma direita separada dele, é o Bolsonaro. Uhum. De fato, ele enfrentou o sistema antes de qualquer pessoa e, claro, com profundo conhecimento também de tudo que o Olavo já trazia relacionado ao Foro de São Paulo. Então, temos sim uma responsabilidade de ter ido deixando. Porque um abusador, eu trato o sistema hoje como um grande narcisista psicopata. E é isso que eu trago nas análises. Gente, por favor, explica. O narcisista é o típico, toda vez que você vê que sai nas mídias aí um cara que, uma mulher que sofreu muito nas mãos de um cara, né, que era abusador, esse cara é um narcisista psicopata. E o sistema atua do mesmo jeito. Então ele vai, né, comendo pelas beiradas, ele vai te entregando pequenas soluções. Para quê? Porque se você pega pequenas soluções e ele vai te limitando os seus pontos de atuação, ele vai te dominando. E o sistema faz exatamente isso como instrumento de manipulação. Foi isso que começou a exponencializar os conteúdos, a trazer a verdade de como o sistema atua e as pessoas falarem, nó. É que abrindo o olho, né? Falando, caramba, não acredito, como é que eu caí nisso? Exatamente. E aí ele faz o quê? Todo narcisista precisa de vítimas. Sim. Ele faz com que toda a população seja vítima de forma intencional e pacífica. Então, as coisas estão assim na universidade, eu não posso fazer nada, isso depende da política. As coisas estão assim no sistema educacional infantil, não depende de mim, isso aqui é uma questão política. Uhum. Estão assim, estão cerceando as igrejas, isso aqui é uma questão política. Então, a gente foi permitindo. Parando de se envolver o quanto deveria se envolver e os espaços foram sendo tomados. Totalmente tomados. Aí chega num certo ponto, e aí eu gosto muito de separar o quê? A questão da qualidade. Que qualidade? Os funks? Não, a gente tem uma qualidade do brasileiro do bom senso. Muita coisa, música boa, já foi muito bem produzida nesse país. Claro, sim. E que a gente pode ouvir como bossa nova, MPBs que são maravilhosas, musicalmente muito boas. E as pessoas começaram tipo, até distorcer, não, mas isso aqui é da esquerda. Não, isso aqui é do Brasil. É do Brasil. Eu não posso gostar do artista tal, porque o artista tal é de esquerda. Então exato. Não pode, então, as coisas foram se misturando muito nisso. Foram se misturando, né? Exato. E aí o que eu percebo? Esses artistas, eles têm um grande potencial de voz. Se eles têm um grande potencial de voz, o que o governo faz? Através da lei do Rouanet, investe somente neles. Não, eles fazem porque tá no coração deles. Não é? Porque eles, por amor? Não é. Eu cheguei a uma conclusão. A Dira Paz não ama o governo? Não. Porque ela tá no ranking, eu vi interessantíssimo. Não, ninguém ama. Pra amar, a gente tem o seguinte estado com relação à esquerda nesse país. Todos falam bem dele e recebem bem por isso. Simples assim. Alguns recebem bem mais, como a galerinha da Lei Rouanet. Outros recebem bem menos. Se você recebe Bolsa Família, você é desse que fala bem
Entendeu? Você é comprado por um preço muito baixo. Por um preço muito baixo. Mas 100% de todos que falam da esquerda recebem algum benefício. Alguns recebem real. bem mais. E esse é o grande problema. Aí eu percebo, por exemplo, dá pra gente simplesmente na direita combater a Lei Rouanet? Não. Cultura é fundamental no país. Vai ter que ter esse Cultura espaço, eleva o país. Isso. A grande questão é, pegou-se hoje, eu posso falar com conhecimento de causa, porque eu já tentei projetos na Lei Rouanet enquanto eu estava em Belo Horizonte. Então, esse é um exemplo bom, né? Porque às vezes a gente tem uma visão da Lei Rouanet que parece que ela só chega pro Fábio Porchat, Exato. só chega pra Dira Paz, Exato. só chega pra quem já deu muito certo. Hoje E sim. o pequeno? Como que é pro A pequeno? maioria se ele for chega para quem já fez muito sucesso. O grande bolo chega para quem fez um grande Daniela sucesso. Mercury, só chegou Exato. pra Daniela Mercury. Aí você pega os pequenos, para os pequenos conseguirem, alguns conseguem sim, eles precisam ter a construção do projeto narrativo adequado à ideologia e às minorias. Esse é o problema. Eu adequei meu projeto todo nesse sentido de minorias. Se não for, não recebe. Tem que ter uma pauta política. Tem que ter uma pauta política envolvida. E não a soberania cultural do nosso país. Esse é o problema. Sou contra de forma alguma, pelo contrário. Agora, sou a favor de algumas determinações, de alguns tetos. Para que uma pessoa que tem disco de ouro, ela precisa receber? Ela não precisa. Para fazer show, não... É interessante essa pauta. E não é ser contra a cultura, é exatamente isso que a Bárbara falou. Ela é importante, ela edifica também, ela traz as pessoas para um conhecimento, para um mundo novo. Meu filho tem 5 anos, Bárbara, e a gente foi recentemente ao musical aqui de São Paulo, e o musical era do Rei do Show. Então eles fizeram, eles têm autorização para fazer a tradução do Rei do Show, daquele filme do Mágico. Não sei se você já assistiu, mas o filme é muito bom, recomendo. Fantástico. Meu filho é viciado nisso, tivemos que comprar fantasia. Legal. É a identidade que a gente traz, mas é interessante. E a gente foi no musical e o teatro aqui de São Paulo, é um teatro pequeno, cabia ali umas 200 pessoas. E quando a gente viu, quando a gente chegou no local, a gente falou, caramba, não sei se era isso que a gente estava esperando. Né, o pessoal mais alternativo, tá tudo bem, espaço cultural, tá tudo certo. Quando começou o show, e meu marido já tava me xingando, falando assim, Lisiane, para onde você trouxe a gente? O que é isso? O que tá acontecendo? Né, por que a gente veio aqui no lugar? Quando começou o show, Bárbara, meu marido deu a mão assim, ó, desculpa, você tava certa, é maravilhoso. Aí eram cantores jovens, atores, cantores ali, era de fato um musical de qualidade. Eles fizeram o melhor que eles poderiam ter feito, a gente saiu arrepiado, emocionado. Quando acabou, meu filho chorando, porque queria mais, não queria que acabasse. Que legal. Voltou pra casa, queria ouvir a música do Rei do Show e tal. E a gente pensou, caramba, por que isso aqui não tá num grande teatro? Por que tá no lugar que cabe 200 pessoas, ia ter 2 apresentações e acabou? Isso aqui devia ser levado pra ser algo maior, grandioso. Mas não tinha nenhuma ideologia política. E a gente pensou exatamente nisso que você falou. Falou, caramba, será? E a gente não tinha autoridade nem conhecimento para falar. Mas será que se tivesse esse viés, não seria um projeto maior? Porque qualidade tinha, né? Potencial tinha. Projeto que já deu tão certo nos Estados Unidos, já foi musical em Nova York por tanto tempo, virou filme de Hollywood. E aqui, um teatro pequeno, as pessoas se esforçando. No fim a gente descobriu que era uma escola de teatro que tem aqui de São Paulo. Mas por que não tá no grande? Por que não chega no grande público? Talvez se tivesse a Lei Rouanet ali favorecendo, a gente veio nessa discussão no carro, assim. Então, eu acho que você trouxe a resposta hoje pra gente. Sim. É algo formal, tem que passar pela ideologia ou tem que ter algum viés de minoria pra poder caber na Rouanet? Tem que ter algum viés, assim, e isso pra mim que é o mais gritante, porque é uma lei sensacional. Eu, assim, como pré-candidata federal, defendo de fato a Lei Rouanet. Eu quero que ela seja implementada, porque cultura... Gente, quando você tem... Eu tenho meu filho, por exemplo, que fez desde pequeno aula de teclado, o quanto aquilo ali é fundamental na construção dele. Com certeza, na identidade. Foco, na identidade. Ele é um sanguíneo nato, assim, então a arte percorre o corpo dele. Agora a minha de 4 anos tá lá tocando tecladozinho, aí o Rabi vai lá e toca Beethoven pra ela e ela já fica toda apaixonada. Isso é arte, isso é cultura, isso tem que ser, né? Não é, uma vez eu vi, eu acho que o Wagner Moura trouxe, uma coisa ou outra, né? Ou faz hospital ou faz isso. As duas coisas são importantes, não é isso que se discute. Se não roubar, dá pra fazer. Exato! Os dois. Claro que dá. Não é uma coisa ou outra, não é que a direita seja contra a cultura. De forma alguma, nunca foi. A grande questão é justamente, agora é o momento de fazer a limpa do que
né, a gente sabe que está acontecendo no país, do que nós estamos vendo que está acontecendo no país, e passar em pratos limpos realmente, porque a população precisa de cultura. Cultura nos eleva, conversa com justamente aquilo que a gente falou, aquilo que é transcendente. É isso, agora, a essência do ser humano. Né? Essência do ser humano. Mas agora, onde entra a cultura na esquerda? Retirou-se aquilo que é transcendente e colocou-se aquilo que é material. Porque a cultura, para eles, é aquilo que é carnal, aquilo que é corpo. Promíscuo. Ou que inferioriza quem? O corpo. Trabalha na via material. Então você traz o ser humano como um animal. Tirou-se aquilo que transcende. Esse é o grande problema hoje. Porque a cultura, de fato, a boa cultura, ela eleva o nosso espírito. Ela é muito mais espiritual. Eu concordo. Nunca tinha pensado, mas realmente é como se ela tornasse a cultura muito mais ordinária do que extraordinária, como deveria ser. Exatamente. Como é a música, como é o sentimento que a gente não explica ao ouvir uma música, ou assistir um filme, ou ver uma peça de teatro como essa que os 3 saíram chorando. Ela é extraordinária. Extraordinária. E a esquerda, infelizmente, ela leva isso pro ordinário, pro que é promíscuo, pro corpo, ou pra aquilo que não transcende. Que não transcende. Tem um show que eu não sei se ele vai vir pra Belo Horizonte. Eu vi ele em Belo Horizonte, ele já teve em São Paulo, mas eu não consegui vir. Que é chama Atom Pink Floyd, uma banda do Pink Floyd, que assim, pra mim é a melhor disparado, assim. É maravilhoso. O que eles fazem no teatro é um negócio, você sai de lá assim... Maravilhado. Isso é espiritual, isso é almático, isso é... Exato. Transcende mesmo, Transcende. Né? E não precisa ter promiscuidade, não precisa levar pra vulgaridade, Parece que sempre tem essa tentativa mesmo, né? Sempre. 100% das vezes tem essa tentativa da esquerda hoje. Pelo menos aquilo que mais é difundido como cultura, né? Que o brasileiro lá fora é reconhecido pelo funk. Pois é, o funk faz o quê? Desvaloriza a mulher. É isso. A gente tem um exemplo do filme indicado ao Oscar, Agente Secreto, né? Que foi agora... Ganhou outro prêmio, né? Não ganhou o Oscar, mas ganhou o prêmio de filme de título mais enganoso em relação ao que é o filme. Você assistiu o filme? Babi, você assistiu esse filme, Babi? Não perca seu tempo. Babi, 3 horas, eu me saí sentindo a pessoa mais burra. Eu falei, gente, não é possível, é um filme indicado ao Oscar. Wagner Moura como ator, eu gosto, admiro. Sim, ele é um puta do maravilhoso. Ator. Maravilhoso. Inegável, vou assistir esse filme. Vamos lá, vamos começar. Calma, vai ficar bom, vai chegar. Tá, não vimos Agente Secreto ainda, mas vai chegar essa parte, vamos lá. Saí do filme pensando, gente, será que eu pisquei uma hora e não... Ali que o filme aconteceu e eu não... Não entendi. Mas não, agora tem um ranking aí que colocaram ele do filme título mais enganoso, porque realmente... E ele traz muito isso, assim, do Brasil, que é um Brasil feio, um Brasil na pobreza, tiro na rua, muito sangue, muita sujeira, muita... E é isso, né? A cultura que é vendida lá fora é exatamente essa. Então... Esse é o problema. Porque não é valoriza aquilo, não valoriza aquilo que a gente tem, gente. Exato. De melhor. Exato. A gente tem as melhores pessoas. Tem coisas muito boas que são feitas aqui no Brasil. Excelentes, excepcionais empresários, pessoas de destaque. E muitas histórias boas para serem contadas. Exato. Realmente. Muitas histórias boas para serem contadas. Mas a vida é o olhar que você tem, né? A história do Agente Secreto. Que até agora eu fiquei sem... Bom, aí a gente conversou em casa, falei, não, eu devo ser uma porra, vamos esperar outra pessoa assistir. A gente foi discutir, a pessoa terminou, olha, eu não entendi nada. Falei, graças a Deus, então eu tô na média das pessoas. Não sou eu que sou uma péssima crítica de filme. Ou assisti enviesada, falei, não vou gostar, não quero gostar desse filme. Não, eu tentei gostar, mas não deu, realmente não deu. Então eu não vou perder meu tempo. Não perca seu tempo, não vale. Babi, como pode uma mulher... preta ser de direita no Brasil? Deveria ser proibido, não? Proibido. Teve alguém que teve essa fala aí, não teve? Não, esses dias? Teve. Essa pessoa maluca, né? Mora lá em Portugal, vem dizer o que preto pode ser aqui no Brasil. Gente, esse é o nível da construção. Esse é o nível da construção que tem mental no Brasil. De se colocar ainda. E existe uma diferença ainda que temos com relação a ascensão social e etc. Podemos ter, sim. Podemos. Mas não significa que eu deva seguir numa ordem aqui. Pelo contrário, como que eu vou ficar na mão de uma esquerda cujo único objetivo é me manter dentro de uma senzala ideológica? A única coisa que ele quer é que o preto não ascenda.
É a única coisa. Por quê? Porque se ele acende, e ele já falou isso em entrevistas, a pessoa passa a ganhar mais de 5 mil reais, não vota mais na gente. Aí ele prova entrega, tá né? aí. Ele facilita as coisas, as pessoas que não pegam. É o que eu falo, deixa ele falar. Deixa falar. Eu também acho. Cada fala dele é tipo assim, é um acorda Brasil pro resto do povo. Porque é justamente isso. Pra quem quer ver, né? Pra quem quer ver. Eles querem nos colocar numa caixa da qual a gente não pode sair, porque senão nós não temos consciência de classe. Mas essas pessoas não entendem que para que a gente consiga mudar a nossa realidade, nós precisamos se apossar da nossa própria linha crítica da vida, questionar. Será que seus pensamentos são seus ou ditaram que você tem que ter esse pensamento e você repetiu tanto que você acha que é a sua opinião? Pra que eu vou viver assim? Agora, para que eu saísse mesmo desse lugar, eu precisei questionar. Foi um enfrentamento. E o problema todo que as pessoas demoram a sair desse enfrentamento é justamente porque ele é doloroso. Porque ele entra num nível de identidade. Eu sou assim. Vai ser individual, nunca vai ser coletivo com todo mundo se abraçando e indo junto. Nunca vai ser. Esse aí é o princípio de subsidiariedade. Isso. Começa no indivíduo. A menor minoria é o indivíduo. Sim. Então o indivíduo precisa lidar com essa questão. Dele sair desse microsistema que faz com que ele pense dessa forma. Ah, tá, não, eu penso assim por livre e espontânea vontade mesmo. Eu sou... Beleza, é mais fácil lidar com uma pessoa assim, que raciocinou sozinha. Agora as outras não. Elas só reproduzem frases prontas. Nunca pararam para poder ter um processo de metacognição, de pensar sobre o seu próprio pensamento. E falar, não, então vamos por aqui, não vou por aqui, isso aqui dá certo, isso aqui não dá certo. Eu experimentei. Não, eu nunca experimentei e eu refuto. Isso aí é o refuto novo. Isso é assim, eu não quero usar burrice, mas é de um não querer uma evolução. Sim. Que para mim esse processo é uma ignorância intencional de intencional, é triste, porque a esquerda faz isso com as pessoas. Sim. Deixam elas nesse lugar, refutam. Só que a hora que você muda, você fala, caraca, existe esse mundo de crescimento aqui mesmo. É que eu fiquei tanto tempo... E aí as coisas começam a fazer sentido. Não, eu realmente posso ser preta e crescer na vida? Pode. Eu não sou vítima do sistema? Não. Não tem ninguém me oprimindo agora? Não, a não ser você mesmo. Conversa boa pra caramba. Das melhores que eu já tive aqui, sem dúvida nenhuma. Você tá libertando muita gente, você sabe disso, né? Sim. Tá libertando muita gente. E vou continuar. Da repetição que ela vive na vida inteira dela. Porque às vezes ela já nasceu numa opressão tão grande de ter que repetir aquilo, de opa, eu não vou sair daqui, porque senão eu não tenho consciência de classe, eu tô errada. E ela vai ter que passar por essa fase de estou errada. Por um período temporário ali, porque ela tá sozinha. Ela vai estar sozinha, ela vai se sentir errada. Porque vai todo mundo meio que apontar o dedo pra ela. Exatamente. É meio que você sair, esse discurso de a favela venceu. A favela não venceu. Quem vence são algumas pessoas que saem da favela. E saem de lá, por isso vencem, né? Sim. Assim, elas vão ter que primeiro, dentro da cabeça delas, sair de lá. Então, e eles não têm interesse de que a favela vença. Isso, a favela enquanto comunidade, não. Eles não têm interesse. É um instrumento, de certa forma. Entretanto, eu trago isso aqui para vocês, por quê? Porque existe um livro muito sensacional, titiquinho aqui, ó, chama O Mínimo sobre a Favela, do Rafael Satie. Livro maravilhoso. O Mínimo sobre a Favela. O Mínimo sobre a Favela. É um grande amigo, assim. Ele é vereador no Rio de Janeiro, vem como deputado federal pelo Rio de Janeiro, ou estadual. Ele é pré-candidato. Cara sensacional, e ele escreveu sobre o Mínimo da Favela, e lá tem dados, assim, que são surpreendentes. E um deles é que na favela existe o bom senso. Não o que se vende da favela. Ali são pessoas cristãs. A maioria. Claro. São pessoas que querem criar seus filhos. Família, são pessoas que tem preocupação, tem consciência, claro. E que não tiveram oportunidade de sair. E é a questão do ambiente, que foi uma das primeiras coisas que a gente colocou. Exatamente. Aqui. A hora que você vê isso, caramba, você vê que é um projeto de manter as pessoas nessa pobreza. É isso que mais me dói, porque eles falam o contrário. Sem voz. E sem voz para sair de lá. Aí sai aí eles usam a favela venceu. Não venceu. Não. A maioria das pessoas está ali assustando todos os dias de manhã ainda com bala perdida. Claro. Com bala perdida porque... porque... Como é que vai vencer nesse lugar aí? Como é que vai vencer? E com bala perdida porque existe, sim, uma associação criminosa que se chama... E terrorista, que é o crime organizado no país. Claro. De fato, é uma instituição terrorista.
da qual o governo não quer que se fale que é terrorismo, porque morre de medo de uma intervenção americana aqui no país. É verdade, então, quando você olha para tudo isso, assim, você fala assim, gente, a favela é um grande projeto de manutenção da pobreza. As peças vão se encaixando, né? Se encaixando todas. Uau, que incrível. Que incrível. É isso. As pessoas têm bom senso, as pessoas têm consciência, elas têm filhos, elas querem... não dá pra gente generalizar e olhar pra um lugar... eu digo assim, toda generalização é burra. Sim. Toda. Né? Você vai ter problemas, você vai ter situações, mas claro que tem pessoas boas ali que querem vencer, que tem como vencer. E uma das coisas que mais limita justamente é essa questão da mídia, parte até cultural, mas da mídia mesmo, que muitas vezes não tem o objetivo de informar como deveria ter, mas tem o objetivo de conduzir. Você concorda? Conduzir, total. Porque a massa, né? De continuar, de fazer seguir o rumo. A massa, ela é muito fácil de ser domesticada, e você vê isso midiaticamente. Tem um livro em que o professor Olavo fala sobre isso, que é o Jardim das Aflições, né, de como que você estabelece um sistema de manipulação na população. Você dá uma coisa, um input muito forte, e depois fala, não é isso. Um input muito forte, não é isso. E aí, nesse jogo, como que a mídia funciona? A gente dá, o jornal, por exemplo, vai lá dar uma notícia muito forte, discrepante, aí vem uma propaganda, não é isso. Muito forte, vem uma propaganda. Não é isso. Tipo, caramba, o tempo todo você vai trabalhando internamente a população no meio nessa loucura de fortes emoções, forte, baixo, forte, baixo, forte, baixo, e você vai conduzindo ela para aquilo que você quer. E eles mostram midiaticamente aquilo que eles querem. Então tudo é muito bem pensado, tanto que aquilo que eles levam para a TV é justamente para a condução da massa. A gente só conseguiu, de fato, ter uma expressão da direita no país depois de quê? Da internet. Por quê? Tem muito mais liberdade, não são os mesmos controlando. Não são os mesmos controlando. Agora ligou a câmera, você tem voz e fala, espaço pra... Exatamente, por isso que eles querem o tempo todo bloquear a internet, calar as pessoas. Regulamentar, censurar, que é o que a gente viu nas últimas eleições e que é o que a gente vê em alguns posts que estão acontecendo agora, inclusive com relação à lei da misoginia, que a Érica já colocou aí um monte de gente na parede. Você já sofreu alguma restrição no teu Instagram? Já aconteceu com você algum vídeo retirado, removido, ou algo assim, ou ainda não? Ainda não, de anúncio de vídeo removido não, até porque eu acredito que não, porque eu tenho buscado trazer muito a questão da analogia sem dar muito nome para as coisas, de forma estratégica mesmo. Legal. Mas eu tenho inúmeros relatos de pessoas que não conseguem me seguir. Assim, são milhares mesmo, assim, que não conseguem. Eu tentei, eu continuo não conseguindo, eu sigo e depois segue. Então isso tá acontecendo. A Bárbara, se por acaso você ainda não conhece essa potência, tá lá nas redes sociais, vai aparecer o arroba dela aqui, inclusive, @Mendes_Babi. 2 underlines Babi. 2 underlines Babi. Isso, sigam essa pessoa, gente. Como que aconteceu a Babi no digital? Como que foi? Em que momento? A gente falou muito dessa parte social, dessa parte coletiva, mas eu quero saber da tua virada de chave. Como que aconteceu você no digital? Como que foi essa potência toda? E assim, ainda bem que aconteceu, porque a gente precisa de mais. Não tem como replicar? Tem uns clones de Babi aqui na internet. A minha história no digital começou em 2014. Uau, tem tempo já. Tem tempo, mas o perfil não. Eu sempre fiquei nos bastidores. Meu marido é aluno das primeiras turmas do Érico Rocha. Érico Rocha, sim. Sempre, né? 6 e 7. Todo mundo que tá no digital é meio aluno dele. Meio aluno dele. Aí ele começou, nisso eu ainda era recém-formada na faculdade, eu estava trabalhando na Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão das Neves, da periferia onde eu morava. Eu já estava exercendo minha função lá. E aí eu montei meu primeiro blog, que foi o Gestão em Saúde. E aí 2014. 2014. Tá. E aí eu falei, nossa, eu tenho que ir pra música. Aí eu fiz um primeiro lançamento, que foi o Palco e Voz, que ele foi lançado presencialmente em Belo Horizonte. A gente fechou a turma para ensinar a presença de palco, comunicação, como que você canta e tudo. Foi muito legal. Fechamos essa turma. E aí eu já estava insatisfeita trabalhando, por quê? Eu era esquerdista naquela época.
Na secretaria, trabalhando na secretaria. Isso, ali eu já servidora. tinha começado a defesa da esquerda, porque eu tinha me politicado. Você fazia ativamente? Era tipo assim, eu era associação, ou era... Tem um nome, né, que eles chamam? ativista? Afiliado? Não, ali eu nunca me afiliei. Nunca me afiliei. Mas eram pautas que eu defendia. E eu queria trabalhar no governo do PT. E fui pra Ribeirão das Neves. Sonho, né? Era meu sonho, que loucura. Vou mudar o planeta, gente. Mas eu acho que tudo... Vamos lá. É diferente. A gente falar da esquerda e falar do PT, eu acho que já são coisas diferentes aí. Eu acho que todo jovem passa, em algum momento da vida, por ter vontade de que o mundo fosse diferente ou que desse certo de outra forma. Alguma pautinha em alguma camada de esquerda você vai passar na tua vida. Você concorda? Eu acho que isso é implantado por um sistema... isso aqui são pensamentos meus, né? Principalmente jovem, assim, né? Jovens, sonhador. Pra mim vem através da inveja, tá? E da comparação. Sendo bem sincera. Por quê? Isso. Eu quero implantar o socialismo onde todo mundo seja igual. Não trabalha igual e vive na miséria? Vem daí. Por que você não quer implantar um sistema onde todo mundo trabalha pra cacete e tem muito dinheiro? Não, quer implantar um sistema onde todo mundo fica de bunda pro... Não é assim que as coisas vão funcionar. Tanto que onde tem menos trabalho é nos assentamentos MST. Sim. Nivela todo mundo por baixo. Então a gente tem um problema de fato. E aí eu falei assim, por quê? O que acontece? Até então eu não tinha acesso ao que de fato era a representação do Partido dos Trabalhadores. Claro. Eu tinha a ideia que me foi implantada lá na época da faculdade. Então, é daí que eu digo, é a ideia. Porque a ideia é bonita. Parece legal, né? Parece legal. Caramba, é assim que deveria ser. Porque não é como é vendido. Exato, porque não existe um contraponto, né? Isso. Não existe um contraponto intelectual do que representa de fato a esquerda. Isso. E aí fui trabalhar no governo da Daniela, fiquei 1 ano como gerente do ambulatório de doenças infecciosas parasitárias e do laboratório de análises clínicas de Ribeirão das Neves. Eu assumi as 2 gerências. E aí, num determinado momento, eu vi uma treta muito forte, né? Como eu não tenho provas, eu não vou falar sobre isso. Claro. Do qual eu fui conversar com o secretário adjunto na época. Eu falei assim, tá acontecendo isso, isso e isso. Isso é assim mesmo? Aí ele... Você é muito nova ainda. Você não vai entender as coisas. Se você me desse uma pista, não pode falar, né? A famosa corrupção, né? Caramba. De sempre. E aí eu falei assim, cara, isso aqui não dá pra mim. Ali eu pedi exoneração. Ali já foi uma... Naquele dia eu pedi exoneração. Aí eu falei, não, vou sair fora, vou investir no digital. Continuei focando no digital. Isso foi em dezembro de 2014. Continuei focando no digital, preparando a base, fiz um encontro com o meu primeiro parceiro no digital. Eu sempre atuei nos bastidores, até o ano passado só nos bastidores. O seu marido era o expert? Não, meu marido, ele também era especialista no digital. A gente trabalhava a operação e a estratégia juntos. Legal, tá. E aí, mas nessa época ele ainda tinha outra empresa dele ainda, que era de cursos na área de consultoria consultoria ambiental. Legal. Lá em Belo Horizonte também. Sim. E aí, eu já tinha conversado com esse professor na área da música. Aí, chegou em março, a minha professora da faculdade me chamou para eu poder ir para o estado, no governo do Pimentel. Aí eu assumi um cargo no estado, eu falei, não, agora o problema era o município pobre. Agora no estado vai ser diferente. O governo do Pimentel, o Partido dos Trabalhadores, não vai acontecer nada. Sim, tudo maior, tudo mais organizado. Exatamente. Tudo mais certinho. Tudo mais certinho. Tudo mais certinho para um âmbito bem maior. Pra né? quem? Pra quem? A pergunta é essa. Aí cheguei lá, fiquei 3 meses. Fiz meu primeiro lançamento, vi que não bate? Não dá, é impossível. Realmente o esquema é bizarro. E aí pedi exoneração de novo, já tinha feito o primeiro lançamento, fiz o lançamento uma semana, na seguinte eu pedi exoneração. E nunca mais voltei para o serviço público e falei, não quero saber de política nunca mais. Continuei esquerdista. Aí que é o problema também, que as pessoas se desiludem, né? Tipo assim, desilusão total, não quero mais saber. Exato. E esse não quer mais saber, alguém ficou lá. Alguém ficou lá. Esse é o ponto. E aí, o que acontece? Tem uma parte dessa história que, assim, eu relatei ela já, porque nada melhor do que nós refletirmos a nossa própria vida. E eu brinco com as pessoas e falo assim, quer falar de mim? Eu tenho um monte de coisa que você precisa saber. Eu sei mais coisas ruins sobre mim do que você pode imaginar. Sim, pode contar, falar, e uma pode delas, que... eu fui professora do Mais Médicos aqui, quando eles chegaram no Brasil. Sim. Olha, lá no Sesc Belo Horizonte. Que é aquele programa, pra quem não sabe, que veio o pessoal Pela Dilma, de Cuba. Pela Dilma.
Isso. Eu abria muita conta pra eles na época. Eu trabalhava no Banco do Brasil, então era muito comum isso. Pois é, e eu fui professora deles. Caramba! Aqui, ensinando tudo relacionado ao Sistema Único de Saúde. Foi 2015, mais ou menos? Foi 2000 Foi 2000 um pouco depois, 2013 e 2014. Ah, foi antes, verdade. Sim. E aí eu dei aula pra eles. Sim. E eu vi a realidade de que tinha uma treta. De que eles não iam receber tudo. Desilusão. De que eles estão... Desilusão, danço eu, dança você, na dança da solidão. Queria uma palhinha? Agora temos uma palhinha. Muito bom, muito bom. Até a Verônica aqui, nossa produção, aqui não resistiu a essa voz adocicada dela, gente. Muito bem. Desilusão. Como que a gente vê uma coisa errada assim, né? E aí na minha cabeça tava assim, não, eles não estão entendendo ainda. É pelo bem do Brasil e deve ter alguma coisa errada no que eles estão falando. E não foi combinado com eles esquecer. Às vezes alguém esqueceu de... Exato. E aí eu fiquei com aquilo, mas as aulas eram o quê? Durava... Eu trabalhei com 2 turmas, cada turma, se eu não me engano, eram umas 2 semanas. Uhum. E aquilo ficou na minha cabeça. Mas ao mesmo tempo eu me mantinha firme, porque... Mas ali, acho que você viu que eram outras camadas. Outras camadas. Não era só a corrupção pequenininha do município, tinha outras camadas. A coisa era muito maior do que qualquer um poderia imaginar até ali. E o grande problema quando a gente dá de frente com a verdade, assim, é igual a pessoa que chega em casa e pega um marido na cama com a outra. A pessoa não quer acreditar. É difícil demais. A pessoa não quer acreditar. Ela vai achar... Não, pera, mas ela já deve ter... Deve ser por isso, cria um... Então, as pessoas que não conseguem perceber hoje a dimensão do sistema de manipulação que está implantado no Brasil, eu consigo entender. Uhum. Consigo. É você esteve lá, você viveu. Consigo e vejo o quanto é um negócio doloroso, porque assim, existe aquele viés de Suncoast, né? Que é o viés de custo apreendido, né? Custo investido, como é que é o nome? É o viés de custo irreparável. Que é o quê? Quanto mais você investe, mais difícil de você sair. Uhum, então tem pessoas que passaram a vida inteira investindo todas as suas crenças, todas as suas defesas, todas as brigas de família na esquerda. Para ela retroceder é muito difícil. A dor é muito maior, claro. É muito difícil, ela tem que ter um golpe emocional muito forte para ela conseguir confrontar aquilo que é a realidade com tudo que ela acredita. Exato, perfeito. Então é um processo para essas pessoas mesmo, assim, por isso que despertar o brasileiro é um passo a passo. É uma missão, é desafiador, né? Sim. Mas aí veio o perfil do Instagram quando? Que começou assim, peraí, eu preciso falar com essas pessoas aqui. É verdade, nós estávamos nas perguntas. Aí eu vim pro digital, fiquei nos bastidores durante muito tempo. Em 2022... Eu sou uma caixinha de surpresa, então vou falar essa parte também, que eu acho que as pessoas vão adorar. 2022 também, então começamos 2022, juntos na produção de conteúdo, legal. Mas só que 2018 até 2021 eu trabalhei numa empresa e nisso eu fiz um teste como atriz. Olha, eu sabia, é uma artista completa aqui, gente. Fiz o teste como atriz para ser a taróloga desse instituto, que eles iam gravar cursos e vender. Legal. A questão é que eles não sabiam que eu já tinha estudado tudo a respeito de tarô. Não acredito, você gosta de tarô também? Gente, é uma mulher... Eu chamei... Tarô, astrologia, tudo mesmo. A gente já vai falar dos projetos que ela tem, porque vai ser deputada federal, tá? Calma, tem muita coisa. E eu sempre gostei muito da questão arquetípica, então eu estudei algumas coisas, vendo o Ítalo Marcílio, ele tem um livro que chama O Chapéu do Mago. Ele é maravilhoso. Onde ele faz as interpretações, é um médico católico, e eu sempre fiz a leitura do tarô nesse viés, né? De como a simbologia ela afeta, como que ela se dá. E esse livro é maravilhoso, Chapéu do Mago, recomendo pra vocês. E aí, quando eu fiz esse teste, pra mim foi tipo assim, brincadeira de criança. Eu já tinha feito teatro, já era artista de palco, cantora. Então assim, fazer a leitura ali... no teu habitat natural ali. No teu lugar. Tranquilo, já conhecia tudo do tarô. E aí eu fiquei durante um tempo com esse pessoal, e lá eu era a mestra Atena. Só que aí eu saí do projeto e falei assim, vou abrir um canal
de tarô, leituras semanais. YouTube ali. Da forma como eu acreditava, no YouTube mesmo. Mas aí eu era a Mestra Atena, eu nunca fui a Bárbara Hannelore. Mestra Atena. Mestra Atena. Gostei demais E aí, do nome. eu também, de certa forma, eu estava no bastidor, correto? Sim, não Querendo era a Babi, não era a Babi, eu não assumi meu nome ali. Sim. E aí eu fazia essa leitura da forma como eu sempre acreditei. Então o canal cresceu assim muito rápido, eu cheguei a 100 mil seguidores muito rápido, assinantes. E aí chegou 2021, final de 2021, início de 2022, eu conheci uma pessoa através de um projeto que eu estava fazendo, que me foi apresentado como um grande empresário da área imobiliária, e enfim, aquela coisa toda. Eu estava num momento que eu falei, não, eu quero crescer mais. Ele apresentava documentos, apresentava vídeos, apresentava uma porção de coisas e etc. Resumo da ópera, 3 anos eu andei para trás, bem para trás, num golpe de mais de 40 milhões de reais. Tava aqui na pauta, eu não queria nem falar, gente. Falei, gente, aconteceu. Essa foi a realidade. Isso foi o quê? 2020, 2022 até 2025. Até ano passado. Eu descobri dia 6 de março de 2025. Numa ligação que eu recebi 3 dias depois do meu aniversário. Eu recebi uma ligação do Rio Grande do Sul de uma pessoa que sofreu o golpe dele também. Ele já fez isso em vários estados. Minha nossa. Exato. Ele sofreu um golpe dele também. Eu falei, não. E eu ainda defendendo. Eu falei, não, fica tranquilo, porque ele tem essa área de 2 milhões de metros quadrados no Rio Grande do Sul. Qualquer coisa ele vende essa área. Essa área vale mais de 90 milhões. Não é dele. Paga tudo. Nunca foi dele. Tudo mentira, todo documento falsificado, tudo. E você chegou a investir, colocar Investi, abrir empresa, tudo. Ai. Eu tenho um caos total. Um desgaste emocional, Foi 3 dias no sentimento chão, de impotência. No lodo mesmo. No 4º dia, meu marido olhou um pro outro e falou, nós vamos cercar a nossa família, vamos proteger nossos filhos e vamos recuperar tudo. Eu falei, é isso que nós vamos fazer. Perfeito. 1% a mais todos os dias. Isso. O acordo que a gente fez, quando um tiver caído, porque foi um baque emocional muito forte. Total. Quando um tiver caído, o outro está proibido de estar caído. Então a gente se observava. Se ele tivesse caído, eu estava ali para poder sapecar e levantar ele. E se eu tivesse caído, ele visse, ele estava ali para me sapecar e colocar para cima. Ele foi rodar de Uber, porque numa das casas que a gente estava, no Airbnb, tinha uma advogada que tinha vários Ubers, inclusive ela que deu esse apoio pra gente. Sem a gente ter nome, ela alugou esse carro pra gente, pra ele começar a rodar de Uber, pra gente ter subsistência, porque a gente foi a gente cavou mesmo o fundo do poço. Isso foi 2025? Ano passado. Nós passamos até a gente chegar em São José dos Campos, nós passamos por 24 mudanças. Às vezes 3 dias num lugar, 3 dias numa pensão, 4 dias no outro. Era o que dava pra ir pagando. E as nossas coisas ficaram 1 ano num box em Campinas. Caramba, Babi, que história de superação, mulher. Sim. E você aqui hoje, não tem hoje. O quê? Um ano? 1 ano que isso tudo aconteceu. E que a gente, de fato, mudou e acessou as mudanças foi de 1º de agosto. Agora a gente está em abril, eu nem sei o que estava acontecendo em abril. Provavelmente a gente estava em algum lugar esperando para ir para outro. Porque a gente estava vivendo assim. A gente, para conseguir dar uma firmeza, assim, a gente alugou. Depois a gente fez a rifa do videogame do meu filho, ano passado, do Xbox. Ele falou, não, mãe. Porque ele de 12 anos, ele tinha 12 na época que tudo aconteceu. Com ele nós colocamos na prateleira. Falei, filho, vamos sentar com ele, amor, e vamos conversar. Porque ele tem capacidade, ele entende. Entendi as conversas. E ele... ele olhou pra gente assim, a gente tava bem mal, ele só olhou e falou assim, eu vi vocês trabalhando a vida inteira, eu não tenho dúvida que vocês vão se recuperar. Não fala isso pra mãe, que a mãe tem vontade de levantar e abraçar. Foi uma coisa assim, impressionante. Às vezes vem uma reação que a gente nunca esperaria. E ele é um puta de um filho, ele chegou e falou, não, nós vamos fazer a rifa do videogame. E eu tava resistente. A ideia foi dele? A ideia foi dele e do meu marido. Eu tava resistente porque eu não queria expor isso na internet. E aí eu tava com muito medo, eu tinha medo de retaliação. Mas é tipo um bandido criminoso covarde. Todas as pessoas que ele se encontrou, ele destruiu. E eu conheci muitas mesmo. Então assim, a gente tá aqui hoje. Por quê? Uau. Porque a gente sabe fazer. Ele continua dando golpe. Esses dias eu vi aí, ele contrata aqueles negócios de
de reportagem em sites. Eu vi a reportagem dele agora na Isto É, na As Globo. pessoas vão procurar ele ali. Aí ele só mostra, quando ele vai dar um golpe, ele fala aqui, saí na Globo com esse projeto aqui da agropecuária. Vai lá e aplica outro... É o que ele faz, a profissão dele é ser golpista. É golpista. É. Entendeu? E ele vai achar o caminho dele, o destino dele já tá escrito, pronto. Quem procura acha, Quem né? procura e acha. vocês estão achando de vocês. O que sempre foi. É isso que você falou, é da pessoa. E aí, passando por isso, reconhecendo o padrão narcisista psicopata dele, ao fazer isso no Brasil inteiro, eu primeiro precisei romper, eu tinha muito medo de ser criticada, muito medo de ser rejeitada, precisei romper com esse medo. Uhum. Quando eu rompi com esse medo, eu fiz o primeiro vídeo de fato, como uma posição que eu queria trazer, que era minha. Que era você, não Que era era eu, personagem, não era não profissional, era você. nada, era eu. Esse primeiro vídeo viralizou. Eu falei assim, eu cheguei agora. Uau, isso foi quando foi? Novembro do ano passado. Porque eu conhecia pouquíssimo tempo. Novembro do ano passado. E eu falei, eu não vou parar. Doa a quem doer. E aí, desde novembro do ano passado, a gente está em abril, chegou a 1 milhão de seguidores. Eu tinha 10 mil seguidores. 1 milhão de seguidores, gente. Ela, inclusive, bateu ontem. Ontem chegou, né? Essa madrugada. A gente tá gravando dia 17 de abril, dia 16 bateu 1 milhão. Merecido, conteúdo, repito, sigam, porque o conteúdo dessa mulher se você quer ver alguém de personalidade, com voz, com posicionamento, com força, sabe, sem vitimismo, pelo contrário, assim, expondo o vitimismo todo que é vendido como liberdade pra mulher, esse é o conteúdo dela. Sim. Assim, não tem como explicar de outra forma. Fabi, tua história é maravilhosa, assim, eu acho que a conversa, ela já superou muito qualquer expectativa, além do artista. Porque essa mulher canta, essa mulher é atriz, essa mulher dança, essa mulher... Gente, só não dança. Já eu sou ruim de dança. Não tem Meu como. Deus. Não tem como ser ruim de alguma coisa, não é, com certeza não é. A gente não vai colocar em prova aqui pelo espaço, pela Mas eu me dinâmica divirto, tá? logística. Se colocar eu pra dançar, eu vou dançar, porque vergonha agora eu não tenho de nada. É claro que vai. Não, e eu gosto muito, a gente falou que... Acho que você resumiu bem, assim. Quando eu precisei confrontar... os meus medos, Sim. eu fui pra internet e eu gravei o vídeo. Sim. Por isso deu certo. Porque Sim. é a tua verdade. É a verdade. É o verdadeiro, né? Acho que não tem... se você vai pra internet mascarado de alguma forma, de algo que você não seja, acho que fica muito difícil de dar certo. Acho que as pessoas reconhecem a verdade, elas estão olhando para um espelho de certa forma, as pessoas que estão te seguindo é porque em algum momento elas também estão se confrontando em alguma camada, então elas se identificam com aquilo, isso é muito forte, assim, muito potente mesmo. 1 milhão é só o começo, vocês têm consciência só o disso. começo, não tem agora começou a brincadeira. E eu tenho uma coisa que até para vocês lidarem com medo, assim, muita gente pergunta, você não tem medo dos ataques, você não tem medo de nada, você fala. Algumas pautas eu tenho um certo cuidado, até porque a gente sabe como está o sistema hoje, né? Principalmente o judiciário, real, o risco é real. Mas eu falo assim, eu já passei pela maior dor do mundo, que é ter enterrado o meu filho de 12 dias. Ele chegou a nascer e tinha 12 dias? Sim, ficou 12 dias na UTI. Caramba. Já passei pela maior dor do mundo. Eu já passei por um golpe de mais de 40 milhões. Eu sei quem eu sou. Eu já passei por uma experiência terrível com meu marido, com uma questão de saúde gravíssima neurológica. A vida é uma só. Se a gente não se confrontar com a nossa finitude e entender qual que é o nosso papel diante da nossa finitude, você vai fazer o que da sua vida? Não tem como. A gente precisa se confrontar com isso, tipo, se eu morrer hoje, o que eu mudo, o que eu deveria ter feito melhor? Se a gente não refletir sobre isso todos os dias, você não vai ser uma pessoa melhor nunca, você vai ficar adiando, vale a pena adiar? Tem muita gente que sofre ainda com procrastinação, por quê? Pra quê? Se a sua vida, pra mim, são pessoas que não refletem sobre a própria morte, porque ela vai chegar. Vai chegar, e não tem o que segure a tua... insignificância e daqui a um tempo, daqui 100 anos, 200 anos, não vão ter nem foto tua em nenhum lugar. Nenhum lugar. Acabou. Então a gente realiza agora ou vai realizar quando? Perfeito. Então isso rompe com essa estrutura do medo também, para entender que ele é um equívoco. Perfeito, muito bom. E acho que tem muita gente hoje que é muito fiel ao medo. Não tanto quanto ela deveria ser fiel aos seus próprios sonhos. Sim. A sua própria essência, aquilo que ela foi, que ela sente no coração pra fazer, né? No fim das contas, sim. E isso. O medo é do novo, né, Elisiane? Porque, assim, você não sabe quem você é com sucesso. Você não sabe. Então, você vai ter medo do novo. Seu cérebro vai tentar te manter no mesmo lugar. Só que você tem que entender, e isso serve para todos nós,
Existe um sistema de neuroplasticidade que seu cérebro se adapta àquilo que você deseja ser. Então, se você quer crescer, e é uma frase que eu coloquei hoje até para poder chamar a atenção da galera, para poder sentir isso. Eu tenho isso na tela do meu celular, que é o quê? Eu me escolhi para o sucesso. Eu me escolhi para o sucesso. Ponto. Isso é forte. Quem mais vai? Eu. Mas quem que vai te levar, te apadrinhar? Não, Eu me escolhi. Eu me escolhi. A cada 3 meses, eu tenho meu plano de vida. Eu tenho esse sonho para realizar esses 3 meses. Eu tenho 5 objetivos para realizar nas 3 áreas da minha vida. E eu tenho metas para chegar nesses objetivos. Bárbara, a cada 3 meses, religiosamente. É porque aí não é mais sonho, é um projeto. É um projeto. A minha vida se torna um projeto. Mas as pessoas esquecem. Não fazem, ninguém faz. Não faz. Ninguém, só vai vivendo, empurrando, sendo engolido todo dia. Pega o metrô, vai, volta. E não sonha mais, não tem brilho no olho mais, não tem fome de vencer mais. Exato. Acabou. Roubaram, né? E roubam justamente pelo que a gente falou no início da nossa conversa. Padrão mental. Padrão mental, ambiente. É isso mesmo, perfeito. Bárbara, vamos lá. Enriquece Brasil Talks. O que é riqueza para Bárbara? Riqueza, liberdade. Liberdade. Para mim, riqueza é liberdade. Riqueza é liberdade. De escolha, de poder. Liberdade de escolha, liberdade de você poder escolher até dizer não, mais nãos do que sims. Isso para mim também é muito importante. Você ter, muito quando bom, você tem, e riqueza para mim é nas 3 áreas, sabe? Não é só financeira. Não é só dinheiro. Não é só dinheiro. Tem até a frase que fala, a pessoa às vezes é tão pobre que tudo que ela tem é dinheiro. Exatamente. É isso. A pessoa mais pobre que eu conheci, ela só tinha dinheiro. Exato. Isso. É liberdade e não dependência de absolutamente nada na sua vida financeira, na sua vida, nos seus relacionamentos e no seu corpo. Então você consegue de fato, porque não adianta, por exemplo, uma pessoa que ela tem uma riqueza no trabalho e no corpo, mas não tem uma riqueza familiar. O que aquelas pessoas vão fazer? Vai trabalhar até morrer para não voltar para casa. E ela vai sentir um vazio. Tem até, eu não vou expor o nome não, mas a própria pessoa falou, ela disse assim, olha, eu fiz algumas escolhas erradas na vida e eu nunca vou ter a satisfação que eu teria se quando eu chegasse em casa do meu trabalho eu visse um bebezinho, ao invés de ver roupa ou qualquer outra coisa material que eu tenha conquistado. E ela fala isso, eu errei, foi uma escolha errada. Uma das escolhas mais importantes que você faz é com o teu parceiro de vida, é com a pessoa que você casa, porque é isso, hoje eu me arrependo, sinto um vazio, hoje eu tenho vontade de ser mãe, e no fim das contas é isso, a gente volta para aquilo que é a essência da mulher, em algum momento isso vai pesar, em alguma camada vai pesar. E quem não assume... Até pra quem foi durona a vida inteira, ela mesma falando, olha, não tem como, minha vida não é completa, porque se eu tivesse chegado em casa e ver um bebezinho me olhando e querendo meu abraço, o que vai completar você mais do que isso? Não tem. Não tem mas... Não tem. Mas... Não tem, mas gente, eu posso falar... Mas é outra balança, não dá nem pra colocar na mesma balança. E eu falo a gente pode falar pelo lugar de fala. Você não teve um bebê, eu estou falando. Sem bebê eu era uma pessoa, com bebê eu sou outra. Outros com filho eu sou outros 500. Eu fico pensando assim, cara, o que eu fazia antes de ser mãe? Eu às vezes fico, o que eu, sei lá, o que eu almejava, muda mesmo, né? O significado de tudo que a gente faz muda completamente. Completamente. Aí eles tentaram distorcer isso na desvalorização da vida. Na desvalorização da vida. Mas substitui pelo pet. Ai, é complicado, eu não vou nem falar. E eu amo pet, tá? Não, eu amo mas também. Eu falo da substituição. Mas eu nunca fui mãe de pet. Peraí, me dá um tempo. Não, eu dá um odeio tempinho. Esse termo. Mas eu sou mãe de pet, eu te odeio, então. Tudo bem. É um direito. Eu já falei. Vai perder muito por odiar ela. Já vai estar perdendo já. Babi, projetos como deputada federal. Vamos falar disso? Você é pré-candidata, então fala pra gente partido. É por São Paulo. Quais são os teus objetivos? É por São Paulo. 2027 em diante. É por São Paulo. Para mim, o ponto central do que a gente precisa trabalhar, e é o que eu vou trazer, e não só como projeto de vida, né? Eu vejo a diferença que isso traz na vida das minhas alunas, por exemplo. Hoje tem mais de 1 milhão de pessoas, mais de 20 mil alunas, e eu vejo a diferença que isso faz na vida. A gente precisa trabalhar o princípio de subsidiariedade. A menor minoria é o indivíduo. Se a gente começa com essa transformação na vida das mulheres, hoje, por que eu falo das vidas das mulheres? Elas foram as maiores impactadas
em tudo que a gente viveu relacionado ao processo de ideologia. Claro. Ela e os homens. Claramente. Então eu falo muito da mulher soberana, do homem restaurado, porque a gente gera criança protegida. Para mim isso é o básico. Perfeito. Tudo que eu vou pautar, o núcleo familiar. Isso tudo constrói o núcleo. O núcleo vai construir a soberania nacional. Parte daí. Para mim isso é o básico. E o Brasil do Bom Senso começa com esse básico bem feito. Então a gente não pode perder esse olhar da dimensão primeiro para esses indivíduos serem trabalhados, para a gente poder retirar todo tipo de amarra que foi sendo colocada na cabeça das pessoas, que pessoas que geram riqueza. A empresa é feita de pessoas. Perfeito. Outra coisa que para mim é fundamental como empresária, a redução de impostos. Isso para mim é pauta principalmente no digital, porque eu acredito que a digitalização agora é o que vai tirar milhões de pessoas da pobreza, miséria. da miséria. É o digital. Por quê? Ou direta ou indiretamente, mas gera muito emprego, né? Exatamente. As pessoas não têm ideia. As pessoas não têm ideia do que o digital gera. Duas pessoas que você vê aqui na câmera, você tem outras 20, 30 na equipe trabalhando. Exatamente. Para isso acontecer. Para isso acontecer. E as pessoas precisam hoje ter a dimensão do que o digital é capaz de proporcionar na vida delas enquanto liberdade financeira também. Que maravilhoso, você vai trazer isso para a política. Isso é novo, eu nunca trazer. Particularmente, nunca ouvi alguém trazendo como uma prioridade, assim. É fundamental, porque eu vejo o impacto disso na vida das minhas alunas. Então tem que ser uma pauta, tipo, uma pessoa que não precisa mais de um Bolsa Família. Não, e muito justo, assim, porque é uma forma de você começar a empreender sem um grande investimento, sem um grande risco, mas com o teu celular, todo mundo tem o seu celular, e você escolhe ser parte do outro lado. Isso transforma a vida das pessoas. Totalmente. Né? Acho que é um olhar político interessante que a gente ainda não viu. Para o microempresário, microempresária, que tem a chance, tem a possibilidade de ter um outdoor 24 horas ali por dia, mas hoje sobrecarrega mesmo em imposto e tudo mais. Ela também está começando um desincentivo nesse empresário. Até no digital. Por isso que eu vou batalhar no digital, porque é a minha primeira empresa e eu continuo firme no digital. Exato. Até outras linhas de frente de negócios, elas vão passar pelo digital, mesmo os produtos físicos. Então isso a gente precisa dessa redução, porque não tem necessidade do que está acontecendo hoje. Não tem necessidade. Parece que é só alguém pagando conta. Exatamente. E isso impactou também o nosso faturamento. Você também está passando por impacto demais. Margem, total. Todos o que está sendo aplicado também no Meta, tudo isso impacta no nível de escala que pode ser aplicado, que podia ser aplicado antes, não pode ser aplicado hoje. Não. Então é o que a gente tem que ficar ciente. Então vou trabalhar muito nessa redução, com propostas de lei para redução mesmo de impostos no digital e no geral também. Tem outra coisa que para mim é muito importante que a gente vai precisar trabalhar. O que acontece? Hoje a gente tem um regime de tributação que ele vai direto para a União. São Paulo é a maior potência. maior potência do Brasil. O responsável pelo maior PIB do Brasil. Claro. O que volta para cá é ínfimo diante daquilo que é gerado. A gente precisa de alguma forma equilibrar isso. Outra coisa que me chama a atenção demais nos estudos, estudando mesmo a nível Brasil, o que acontece, a gente tem hoje, eu não lembro agora ao certo o número exato, mas uma infinidade de municípios que nunca se bancaram, que 100% do que banca é a União. Então isso precisa ser revisto de alguma forma, porque a União está pagando para as cidades existirem. Que nem faz sentido, né? Esses dias eu estava olhando 450 mil pessoas, acho que nem chegava a isso, acho que era a cidade de 200 mil pessoas. E aí ela nem tinha que ser uma cidade, sabe? Ela poderia ser... Tem várias de 4 mil, 5 mil. Acho que era isso, nem era isso. Não bem pouquinho. Não, é bem pouco. As grandes, elas até conseguem sim sobreviver dos seus impostos. Muito pouca gente, tem muita microcidade, não justifica. Mas onera a União e a redistribuição, de fato. Você tem que ter toda a estrutura, o prefeito, o vereador, todo mundo de emprego pra galera toda, na política. Entendeu? Então esse que é o grande problema também. Então eu tô finalizando a minha plataforma nesse sentido, porque é muito importante trazer essas pautas. Claro. Porque o meu foco, ao trabalhar isso, ao trabalhar leis duras de fato, contra a violência contra a mulher, trabalhar porque o que a gente vê hoje,
O judiciário, ele legisla. Em que sentido? Totalmente. Nós já tivemos... Infelizmente, não Nós deveria. já tivemos a comprovação em 2005 que as pessoas querem que as pessoas de bem tenham armas. O judiciário foi lá e bloqueou. É. Então eu vou lutar por isso, porque eu acredito que a população precisa, sim, do porte de armas. É bom esclarecer assim, né? Ah, mas então é a favor da violência? Gente, o Não. bandido tem arma. O bandido tem Você arma. vai se proteger com o quê? Com um livro na cara dele? Como é que vai Exato, fazer não se faz ele entrar na sentido sua nenhum. casa? Acho que hoje eu vi um vídeo, hoje ou ontem, de uma mulher na rua, ela sofria uma tentativa de assalto e ela estava armada. O que ela fez? Acabou, não foi assaltada. Pronto. O bandido morreu. Ela era policial. Foram dois, não foi? Foi. É, Foi esse ela era vídeo. policial. Ah, então Ela tinha arma porque ela... policial. exato. Eu vi. Agora, gente, entendeu? isso. Se não fosse isso, ela tava morta. Tava morta. Eu não quero morrer porque eu tô num país inseguro. Outra, penas duras. Isso aí eu vou lutar até o fim. Porque enquanto os homens não tiverem, de fato, os homens maus, realmente, com castração química implantada. Ai, totalmente a sabe? favor. Você Pra vai mim, lutar com por isso, pena, benção, ó, viu, que eu pena eterna lá. Não do pode resto mais. da Não vida. sabe usar? Então não vai usar mais. Não usa mais. Acabou. Fica ali É. aquela pingola lá e preso pro resto da É vida. isso. Acabou. E a esquerda em relação à castração química? São Foi? contra? Não, Não dá pra entender. direitos humanos. Mas aí pode usar o negocinho lá pra poder Aborto, tudo arrebentar. bem. Tá tudo certo. Como que faz? Você tá entendendo? É absurdo. A discrepância, ela é absurda. Ela é nesse seletiva, sentido. né? Ela A proteção é seletiva. O que se pode ou não fazer ou falar também é seletivo. Exato. Porque se um falar ou comer paca, tá tudo Mas bem. se fosse Mas o você imaginou se fosse o Bolsonaro? você tá maluca. Gente, Tá. o sindicato das pacas. O Ibama ia estar na mesma hora lá na Preso, casa dele, preso destruindo. mesmo. Imagina, ia estar uns 5 helicópteros assim, ó, É muito em seletivo. cima da casa dele. É muito seletivo, não, é absurdo. Bárbara, gostei dos seus projetos. Tem algo a mais que você queria falar do projeto em si? Deixa eu Deputada lembrar federal? aqui, ó, já porque trago senão, aqui. O que eu ia fazer? Pergunta pra você. A gente fala com pessoas aqui que tem uma visão de querer crescer, de querer mudar, de querer enriquecer do jeito certo, do jeito lícito, como deve ser. O que as pessoas aqui no Brasil não sabem, mas que se elas souberem, vai mudar a vida delas amanhã. Ela vai acordar diferente, ela vai falar, caramba, pô, o que a Babi me falou mudou. Eu sou uma pessoa nova hoje. Minha cabeça tá diferente com aquela. O que essas pessoas não sabem? A primeira coisa que você não sabe é que qualquer coisa que você se dedicar, você é capaz de fazer. E quando eu falo isso, eu falo o seguinte: empreender não é para todo mundo, de fato. Tem pessoas que vão trabalhar para os empreendedores, isso é uma coisa. Agora, a capacidade empreendedora, isso é de todo mundo. E o que é a capacidade empreendedora? É a capacidade de resolver problemas. Isso é de todo mundo. E como que eu posso ter comprovado isso, Bárbara? Todos os dias você acorda na sua casa, tem uma cama para arrumar. Arrume a sua cama. Você tem dentes para escovar, escove seus dentes. Você tem louça para lavar, lave as louças. Essa capacidade de empreender, por que eu estou te falando isso? Ela é despertada em pequenas coisas diárias que muitas vezes as pessoas não cumprem. É no ordinário. É no ordinário que Simples. se traduz o extraordinário. É. E isso eu cobro muito, inclusive, do meu filho, e ele tem uma expressão criativa, ele faz dinheiro, ele faz o próprio dinheiro dele. Eu nunca dei uma mesada pro meu filho. Uau. Desde 5 anos que ele trabalha, seja comigo, seja... Ele faz... fez chup-chup uma época e foi vender, fez cupcake, foi vender, fez brownie, foi vender. Ele dá o rolê dele, ele resolve. Mas é porque você nunca deu mesada porque você deu algo muito maior pra ele. Que é essa capacidade empreendedora. Exato, exatamente. E aí eu cobro, sim, de todos os meus filhos. De 4 anos também. Acorda, arruma a cama. Por quê? Isso é capacidade de resolver problemas. É isso aí. Porque a cama desarrumada é um problema, a louça sem lavar é um problema, o sapato fora do lugar é um problema. Se você começa a organizar o seu ordinário, você vai perceber o seguinte: o que é empreender? Empreender é entregar uma solução que tenha valor para outra pessoa e ela te paga por essa solução. E aí, o que eu me abri os olhos? Quando eu estava no fundo do poço, o que acontece? Eu não tinha dinheiro para absolutamente nada. Eu falei, eu não tenho dinheiro para nada, eu não tenho dinheiro para investir. Se eu não tenho dinheiro para investir, eu preciso fazer dinheiro sem nada. O que eu tenho de capacidade? Aí eu fiz uma lista.
Eu tinha muitas. Fez uma lista de opções ali. Fiz uma lista de opções, que inclusive virou o Renascimento Financeiro, que é o e-book onde ensino 21 formas de fazer dinheiro. Dali eu vi o seguinte, tem pessoas que não sabem, por exemplo, como organizar o guarda-roupa dos filhos. Tem muito, claro, sim. A pessoa pode vender uma consultoria disso. Isso. Uma consultoria expressa. Personal organizer, tem para criança ou para adulto. Fantástico, tem muita coisa. E a gente, às vezes, como dona de casa, eu também sou dona de casa, a gente tem muita coisa que a gente sabe que as pessoas não sabem. Tá aí, né? Você acha que tem que ter uma super habilidade extraordinária, super natural, assim, extra, né? Nossa, tem que ser a super pessoa. E não é. Não é uma super pessoa, é o básico bem feito. Exato, é o básico. Às vezes é uma habilidade cotidiana que pra você é fácil, mas pra outra pessoa é a luz no fim do túnel dela. Exatamente. Vai resolver a vida dela. Exatamente. E foi nesse pensamento, lembra quando eu não tinha um centavo? Que eu falei assim, vou voltar a produzir conteúdo. E eu falei assim, eu não tenho um centavo pra poder crescer meu perfil. Eu vou ter que hackear o que é hackear. O algoritmo. Entender como o algoritmo funciona. Então, cada vídeo que eu publicava, eu tinha todas as métricas. Eu falei assim, isso daqui funcionou até aqui, isso daqui não funcionou até aqui. Fui metrificando tudo. Tudo que escalava, eu fui criando modelos. Hoje eu tenho dezenas de modelos. A gente brinca como viralização programática. Mas de certa forma, você já testou muito, já sabe o que dá certo e o que não dá certo. Exatamente. E aí fica dessa forma. Então, o que você precisa? Primeiro, tirar da sua cabeça qualquer coisa que te impossibilite. Eu não tenho dinheiro para investir. Investir não é um problema. Não vai ser. Não vai ser. Não vai ser. Se você tiver a capacidade e a disposição, o investimento não é um problema. É isso aí. Então, outra coisa, eu estou no fundo do poço. Ok, você está no fundo do poço. Você só pode piorar se você cavar. Não faça isso. Não tem mais o que fazer. É pra cima. Não faça isso. Olha pra cima para poder achar uma solução. Porque tem. E lembra de uma coisa. Se tudo isso falhar, você lembra do seguinte. Eu sou brasileiro, porra. Você é, então, miscigenado. Miscigenado é o povo mais inteligente do mundo. Então, diga para você e perceba o nível de inteligência que você tem. Use isso. Use. Use isso. Uso. É com essa palavra dessa maravilhosa que a gente finaliza esse programa, que foi incrível, um dos melhores, se não o meu top 1 aqui, com certeza, facilmente. Eu estive aqui, senhoras e senhores, com ela, Bárbara Hannelore. Bárbara, foi um prazer te receber, de verdade. Igualmente. Viu? De verdade, obrigada, de coração. Obrigada. Assim, eu já quero... Depois a gente vai conversar. Gente, eu espero você no próximo episódio. Se você ainda não assinou, não está aqui seguindo, não é uma pessoa adepta a assistir o Enriquece Brasil Talks, é disso que eu tô falando, você tá perdendo muito. Então já clica aqui em se inscrever. Se você gostou desse episódio, deixa o seu curtir, deixa o seu comentário, que eu quero saber muito a sua opinião do que você achou dessa conversa maravilhosa, extraordinária, sobre o ordinário, sobre o extraordinário. Foi isso que a gente falou hoje. Até o próximo episódio.